Olá, tudo bem? Eu sou o GCM Fernandes e esse é o Papo de Guarda. A história contada por quem a fez. Qual é o intuito desse podcast? Contar a realidade das guardas municipais no Brasil, das nossas polícias municipais. O dia a dia de ocorrência, o dia a dia vivido pelos operadores de segurança pública. Em especial, vamos contar a história da Guarda Municipal de Nova Odessa, Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, que no ano que vem vai completar 39 anos de existência. E tem um ponto muito especial do meu ponto de vista, que a Guarda antecede isso aqui. A Guarda Municipal de Nova Odessa ela veio antes da Constituição de 1988. E para iniciarmos nosso bate-papo, nosso podcast, eu chamei aqui um colega meu, uma pessoa que tem um respeito imenso, uma pessoa que foi um professor de rua para mim. Foi o primeiro patrulheiro que eu estagiei na rua com ele, que é o Osair Camargo. Boa noite, Osair, tudo bom? Boa noite, Fernandes. Boa noite, pessoal que está na audiência aí. Boa noite a todos. Então, vamos começar do princípio, como que se diz. Sim. O que fez o jovem Osair de Camargo ingressar no corpo da Guarda Municipal de Nova Odessa? A primeira turma de formação da Guarda foi que o senhor fez parte. O que fez o senhor? O que despertou no senhor isso? Na realidade, não foi um despertar. Eu trabalhava em área têxtil, né? A região aqui, o polo têxtil, e desde os meus 18 anos eu trabalhei em firmas têxteis. Trabalhei no Dolo Têxtil por 4 anos e meio. Depois eu fui para a Têxtil Irmãos Papa, em Americana, e fiquei lá mais um ano e pouquinho. Em 86 houve uma crise muito grande no Brasil, né? Crise financeira, e as empresas têxteis e as que trabalhavam com fios, com tecido, com tingimento, essas coisas, devido a essa crise, muitas faliram, e eu fui dispensado do trabalho na época. Isso já era comecinho de 87, a crise começou em 86, em 87 eu fui dispensado, e eu estava desempregado. Quantos anos você tinha nessa época? Nessa época eu tinha 24 anos. 24 anos. Então, 23 para 24, né? Eu faço aniversário em agosto, então isso foi em maio de 87. Então eu fiquei desempregado, e eu tentava arrumar emprego, mas a maioria dos empregos que tinham aqui na região era ligado a têxtil. Então eu não tinha experiência em outra área. E surgiu, meu pai era muito amigo do prefeito Simão Welch, né? E um dia em conversa, o Simão falou para meu pai: seu filho ainda está desempregado? Qual o nome do seu pai? Cesário Bueno de Camargo. Cesário Bueno de Camargo, morador de Santa Rosa ali. E o Simão falou: logo a gente vai abrir o concurso para a Guarda Municipal. Fala para o seu filho prestar o concurso. E meu pai chegou em casa e falou para mim: o Simão vai abrir. Eu nem sabia o que era guarda. Não tinha nenhuma expectativa do que seria isso. Eu via em Americana, lá, né, quando a gente ia em Americana, ali, via viaturas da guarda, né? Mas assim, para mim que era polícia, mas eu não tinha ideia certinho do que era. E eu acabei prestando esse concurso. Começou em junho ou julho, eu fiz a inscrição de 87. Logo depois, meses depois, teve a primeira prova, teve a segunda prova. A terceira foi no começo, em janeiro, já tinha virado 88. Mas, como era a criação da Guarda de Nova Odessa, o pessoal da prefeitura também não tinha uma experiência de como é a Guarda. E eles se socorreram lá com a Americana, né, que já existia lá a Gama. Gama é a Guarda Armada Municipal de Americana, né, já tradicional aqui na região e até no Brasil todo aí. É muito conhecida a Gama. E o Simão, com essas experiências lá da Guarda de Americana, ele criou a Guarda aqui. E em 1º de março de 88, eu fui contratado, eu e mais 7 guardas. Então nós começamos em 8 guardas. Trabalhávamos somente à noite, e das 9 da manhã às 5 da manhã. E foi dessa forma que eu entrei. Então às vezes a gente vê crianças, jovens aí eu quero ser polícia, eu quero ser guarda, eu quero trabalhar na Polícia Federal, eu vou estudar para delegado. Eu sinceramente, eu vou ser sincero em dizer, eu não era o que eu sonhava. Não era um sonho de criança. O senhor nunca almejou isso na vida do senhor? Não, mas jamais. Eu nunca tinha um tiro com uma arma de fogo. E qual que era o requisito para entrar na Guarda? O senhor lembra na época? Em 87, no edital, apenas ser alfabetizado, não exigia nenhum curso, nada, nenhum primeiro grau. Nível de ensino, nada? Não. Ser alfabetizado e ter habilitação para dirigir viatura. Somente. Então eu preenchi acima de 18 anos. Acima de 18 anos, aqui aí com o eleitoral, né? Com o serviço eleitoral. Fiz o concurso, fui passando as fases e entrei. Então eu não tive essa vontade assim, foi uma necessidade. Necessidade por falta de emprego. Isso, na época muita gente... E a escola de formação? Como que foi a escola de formação? A escola foi em Nova Odessa, na antiga Câmara Municipal, onde era também a antiga prefeitura da cidade, né? Ali na Vila Zenha. Então foram 2 meses e meio
né? Só lembra o nome dos instrutores, dos professores Ó, da época? O que mais a gente lembra é o Novaes americano da Gama, e esse daí ficou com a gente os 75 dias, né? Todo dia ele estava lá. E a cada dia, quando tinha aula, assim, diferente de direito, policiamento, revista, né? Veículos, né? Trânsito, então vinha um ou outro instrutor da Gama, mas eu não tenho assim os nomes, não lembro de cabeça todos. Apenas o Novaes, que sempre ficou tudo com a gente. As matérias que era legislação é o que tem de hoje em dia ou não? Ou tem muita diferença? Não tem. Curso de algemas, tudo é o que tem hoje em dia. Talvez ela fosse, na época, menos aprimorada do que agora. Mas a gente teve, sim, um bom treinamento. Né, E a parte de armamento e tiro, como que funcionava em 87, 88? Rapaz, pode falar? Pode falar, jogo aberto. É um bate-papo. Então vamos lá. Na realidade, a guarda, eu entrei na guarda, nós fomos registrados, os 8 guardas, em 1º de março. 75 dias após o treinamento, a guarda foi inaugurada em 15 de maio, foi um domingo de manhã, em frente ao IZ, Heitor Penteado 79. E a gente, até a sexta-feira, 2 horas da tarde, dia 14 de maio, eu não tinha visto minha arma. Nós não tínhamos arma. O senhor nunca tinha tido contato com arma de fogo? Não, e nem treinamento a gente teve. Né? Como que foi a instrução de tiro? Foi só... Não teve nenhuma? Não teve instrução de tiro. Então, no dia, Atos Pisoni, da casa americana, a Vandália, talvez por inexperiência da prefeitura ou pela burocracia, a prefeitura comprou armas. Mas não é um objeto que você vai como mercado, compra aqui e paga no caixa. Não. A arma, o armamento é tem liberado todo pelo um trâmite exército, burocrático para poder sair. Cada um que vai usar essa arma, os 8 guardas, tem que passar por uma averiguação, antecedente criminal, tudo lá. Então não sai em uma semana, 1 mês, 2 meses. E ela demorou muito para sair. Aí, isso é um problema que até hoje em dia a gente encontra em muitas guardas. Quando sim, vai fazer escola de formação, quando vai aumentar o efetivo dos guardas municipais que não têm armas de reserva, isso, tem essa burocracia. Até hoje em dia isso persiste. Eu imagino na década de 80, sim, como que funcionava isso. Então, 2 horas da tarde do sábado, chegaram as armas. Então a gente foi lá na guarda, né? Cada um regulou o seu cinturão, colocou o 38, era um 38, 4 polegadas, né? 6 tiros. Colocou no cinturão ali. Então, o meu primeiro contato com arma de fogo na guarda foi um dia antes da inauguração, da entrega do serviço para a população. Eu tinha entrado em março, mas a entrega para a população foi 15 de maio de 88. E a gente não teve um treinamento. Não teve treinamento. Aí, no dia 16, já foi feita a escala. Dia 16, começamos a trabalhar à noite. E a cidade, graças a Deus, era e ainda é, na região, se comparado, uma cidade muito tranquila. Nós temos uma 3ª cidade mais segura, né? Sim, até 100 mil habitantes. Então isso demonstra que a fundação da guarda funciona muito para isso. Porque não é uma cidade que cresceu a criminalidade. Igual temos cidades próximas da região que tem uma criminalidade avassaladora, números gritantes. E Nova Odessa sempre manteve sendo uma cidade pacata. Sim, os crimes aqui eles eram de menor potencial ofensivo, né? Não dava assassinato, latrocínio, coisas assim mais graves. Tinha um ou outro, tanto é que teve épocas no passado que durante um ano inteirinho não houve um homicídio em Nova Odessa. Às vezes, acontecia algumas vezes de se encontrar um cadáver, ou na praia, ou na Fazenda Velha, homicídio em Nova Odessa. Quando a Polícia Civil elucidava o caso, não, ele foi desovado em Nova Odessa. Igual recentemente teve um do senhor que foi encontrado, acho que próximo da represa do Laurindo, mas é oriundo de Americana. Então aqui teve vários crime casos. Passional. Então, um delegado antigo aqui na cidade, Dr. Braga, ele se orgulhava disso, da segurança do município, né, para esses crimes de grande vulto aí. Então, houve no passado 2, 3 anos aí, que não seguidos, né, mas que não deu um homicídio sequer. E às vezes era 1, 2. Teve ano que foram 4, 5, mas aí já era, de repente, briga de gangue, essas coisas assim. E qual foi o primeiro contato com o tiro de realidade? Foi mais ou menos em junho ou julho, era um mês de frio do ano seguinte, de 89. A gente estava patrulhando, eu e o parceiro, e tinha um motoqueirinho na cidade aí que ele gostava de ver a viatura e empinar a motinha, uma RX 180 que ele tinha. Como tem hoje em dia, né? Isso parece que então ele vê a viatura, parece que aciona o botãozinho, agora. Ele empina e tal. E a gente, você sabe, viatura para pegar uma moto é difícil. É difícil, complicado. Né? Então se você não pegar em 2, 3 quarteirões a pessoa parar, não adianta ir atrás que é perigoso. Mas aquele dia a gente tava, sabe, falando, não, esse rapaz já é a 3ª vez, era um sábado à noite, é a 3ª vez. E a gente conhecia ele. Né? Então eu e o parceiro
pá, corre pra lá, pra cá, passou em frente à igreja católica ali, né, na Duque de Caxias, ele desceu Aristeu Valente. Mas ele estava muito na nossa frente. Quando a gente estava virando a quarteirão da igreja, já estava descendo o Aristeu Valente. Aquelas motos 2 tempos, não tem quem pega, fácil. Veneno. Aí, quando a gente entrou no Aristeu Valente para descer, o cara sumiu. Até o ronco da moto parou. Porque a RX já faz um barulhão. Faz, característico. O cara sumiu onde? Não é possível. Paramos no posto de gasolina, falei, tá dentro do posto. Chegou no posto de gasolina, que tinha na esquina ali, na esquina do Coplacana. O rapazinho falou, não, aqui não entrou moto, não. Aí um outro falou assim, ó, escutei um barulho da moto descendo, mas depois parou. Voltamos na rua, não tem ninguém na rua. Opa, mas tinha um boate. O cara tava dentro. Eu e o parceiro fomos lá e o cara tava lá dentro. Não foi preso, não foi detido, mas a gente conversou com ele, né? Falou, ele estava com a moto parada, então não tinha muito o que se fazer ali com a moto parada lá dentro. Mas tipo assim, ó, já sabemos que é você fugiu, isso foi em que ano? Vida. 89. Não tinha nem o código de trânsito vigente, o atual. Então, nessa época foi o meu primeiro tiro, porque nessa corrida de atrás, e o rapaz não parava, o parceiro falou, dá um tiro pra cima pra ele parar. E agora, dou tiro, não dou tiro, dou tiro, não dou tiro. Tem tranco isso aqui ou não tem? Só tinha tirado com espingardinho de pressão até então. Pá, um tiro pra cima. O rapaz correu mais aí. Aí a gente não pegou ele. É que turbinou a moto. Só foi pegar por esse fato. Ele fugiu e entrou nessa boate. Se misturou no meio do pessoal lá. Como a gente já conhecia, ele devia se a moto estava lá. Fomos lá, tiramos ele pra fora. A dona da boate, na época, conversou com ele. Vamos lá fora, vamos conversar. Deu uma dura nele, mas não foi autuado. Não perseguimos eles depois disso. Só que a gente falou pra ele, ó, numa próxima, que se a gente pegar você... Desse jeito ele vai para a delegacia, a moto vai ser preso, você provavelmente vai tomar multa. E como era o porte de arma nesse ano? Como que o senhor fez para adquirir o porte de arma? Então, o porte de arma era aquele era fornecido pelo delegado ainda, né? Era um papelzinho, mas não era, aliás, desculpa, o nosso de trabalho vinha de São Paulo, do Butantã, da Polícia Civil. A gente era cadastrado lá, registrado, também passava por um crivo de vários documentos, de várias coisas ali. Mas não se exigia o treinamento, porque se exigisse o treinamento eu teria feito, a gente não fez. E os portes de armas de pessoas do povo comum era o delegado que expedia. Porque nesse ano não existia ainda o Estatuto do Desarmamento. Não existia. Muito tempo depois. Então era comum abordar pessoas na rua e encontrar pessoa armada. Muito. Graças a Deus, exatamente. Eu abordei inúmeros conhecidos e desconhecidos armados, tanto na cintura quanto dentro do veículo. Mas nunca deu certo de a gente encontrar bandidos que atentassem contra a gente. E tinha muita gente, o cidadão dito como de bem, que andava armado, que causava confusão com porte de arma legal ou não? Ó, em Nova Odessa, não muitos, talvez 2 ou 3. Eu me lembro de 2 casos aí, mas assim, não deu tiro, não deu nada. A pessoa estava armada, mas bebia um pouco. Mas eu nunca fui chamado numa ocorrência e falei, não, ele puxou a arma para mim, aquele é testemunha. Não existia, o pessoal respeitava as leis. O pessoal andava armado e respeitava as leis. Sim, mas a grande maioria era porque eu não sei o custo de um porte de arma naquela época. Mas eram comerciantes, eram industriais, eram pessoas, como é que eu digo para você, não tão comuns assim, né? Então já numa classe social então, um pouco mais elevada. Que tinha um conhecimento melhor. Não era também tanto como o pessoal fala hoje em dia, todo mundo antigamente tinha porte de arma. Não. A realidade também não era essa. Não era mais que uma classe empresarial, uma classe média, mais que tinha um poder aquisitivo maior para poder estar comprando e adquirindo. E muitas vezes a gente abordou taxista de Americana, que estava em Nova Odessa, de Americana, pessoas, advogados. Tem arma? Tem. Onde está? Está no porta-luva. Tem documento? Tem, está aqui. Então, não tinha o que fazer, não estava em iminência de crime nem nada. Porque às vezes numa averiguação normal, né? Fomos também às vezes chamados, ó, aqui no bar tal, na lanchonete tal, tem um cara aqui, ó, parece que ele está armado. Nós íamos com todas as viaturas lá, com todas as duas, fechava lá o lugar e dava uma geral, a pessoa não ignorava, tem documento, tem, tá aqui. E a guarda só funcionava à noite, só no período do turno? Só, ela começou com 8 guardas, como eu falei, das 9 da noite às 5 da manhã. Quem que eram os 8 patrulheiros? O senhor lembra o nome, recorda? Começou com o Carvalho, que está lá. O Carvalho está lá até hoje Carvalho também. Está até hoje no controle. Um abraço para o colega Carvalho. Também é um exemplo para nós, como patrulheiro, um exemplo a ser seguido também. Sim. De integridade. Tinha o Carvalho, o Cirino, o Samuel, o Lelis, o Wagner Whitehead, o Daniel e o Aparecido. O Aparecido, hoje acho que ele já se aposentou pela guarda de Campinas. Ele trabalhou com a gente aqui, depois de uns 2, 3 anos, ele prestou um concurso em Campinas, foi para Campinas. E o Aparecido, se eu não me engano, pelo tempo, 38 anos, ele deve estar aposentado já. Então esses foram os 8. Aí, com o passar do tempo, o São Martin ele foi contratando guardas. Mas não foi aquele, como é no estilo de hoje, concurso público, 8, 10, 6, 5, não. O São Martin era pingado, era 1.
dois, conforme a necessidade. E a gente foi até meados aí de 94, um pouco antes, a gente chegou a ter 18 guardas, 17, sendo que 2 eram na delegacia. Trabalhava como investigador ad hoc, 2. E os outros 15, 14, dependendo da época, aí, eram guardas mesmo. Já nesse horário, existia a necessidade, a gente fazia o 12 por 36, somente à noite. 2 equipes de 6 guardas, às vezes 7, e a gente havia necessidade de trabalhar também durante o dia, porque a demanda durante o dia era grande. Lembrando que nossa guarda municipal só foi criada pela deficiência ou falta de policiamento às 24 horas do dia. A PM trabalhava assim, a PM vinha para cá, fazia o serviço, tinha a base aqui na Odessa. Tinha base já. Já tinha junto da delegacia, mas não dava conta. Era uma viatura, duas, às vezes um apoio de Americana em finais de semana, que era talvez precisasse de mais, né? Então fazia, mas não era da cidade. E até onde eu sei, isso eu ouvi durante o curso, que o Simão, o prefeito, ele pedia, né, várias vezes para o Estado para reforçar o patrulhamento, e o Estado reforçava por um tempo, depois tirava o PM voltava para a cidade de origem dele e continuava criando. Então isso motivou ele a criar a guarda. A fortalecer a segurança pública então, na cidade guarda, e fortalecer de certo ponto o serviço da Polícia Militar, que não tinha efetivo suficiente para suprir a necessidade da cidade. E quem é também da região aí, ou não, né, porque está no Brasil todo, em muitas cidades da região existe um conflito entre guarda e PM, né? E salientando que esse conflito nem sempre, ou a maioria deles, não é entre o pessoal de rua, o pessoal o chão de fábrica. Geralmente é o pessoal mais graduado de comando. Mas isso aí a população aceitou a gente bem aqui, né? E como que foi as primeiras abordagens com a Guarda Municipal aqui? Porque é uma novidade, o pessoal não conhecia. Chega o pessoal numa viatura que ninguém conhece aquele logotipo da viatura, aquele fardamento ninguém nunca viu. Como que era a reação das pessoas nas abordagens? Então, é outra coisa que eu volto àquele caso do prefeito, né, que criou a guarda, teve a boa vontade de criar, mas ele não estava muito bem, ele ou a assessoria, muito bem preparada. Porque o nosso Nova Odessa é conhecida como o Paraíso do Verde. O prefeito, Simão, ele idealizou a nossa guarda com uma calça verde-oliva e uma camisa branca. Às vésperas de inaugurar a guarda, o exército não aprovou. Verde-oliva não. Tem conflito de fardamento aí, com as cores militares. Como faltava um mês e pouquinho para inaugurar a guarda, trocou-se o fardamento por uma calça marrom café e a camisa caqui. Então foi inaugurada com esse uniforme. E as viaturas de Americana já eram azuis, e de várias cidades eram azul marinho. É o uniforme também. Mas o prefeito ele colocou verde, verde escuro, verde claro, branco, escrito Segan na porta. A nossa guarda não iniciou os trabalhos com o nome GCM, Guarda Civil Municipal ou Guarda Municipal. A Gama era a Guarda Armada Municipal Americana. Em várias cidades da região era GM de Hortolândia, a Hortolândia não existia em 87, GM de Sumaré, GM de tal cidade. A gente era o nome Segan. Gama era Guarda Armada Municipal Americana, Gama. Aqui alguém imaginou o Segan, Serviço Especial de Guarda Armada Municipal. Serviço Especial de Guarda Armada Olha Municipal. A criatividade, né? Então... Era mais fácil seguir o óbvio, né? Que todo mundo já estava fazendo. E a gente ficou durante anos aí, com esse logotipo, com essa viatura. Depois, mais ou menos nessa época aí, 92, 93, houve a troca de fardamento e a troca das cores da viatura. Teve algum fato que motivou essa troca de fardamento, de cores? Não. Foi só a tendência na região toda, né? Então, como a gente era diferente da Guarda Americana, de Sumaré, de Paulínia, aquele uniforme, o pessoal via a gente e não reconhecia como uma guarda. Na porta escrito Segan. Os guardas de marrom e bege, embora alguns conhecessem um ou outro guarda, muita gente achava que era até uma fraude, vamos por assim, né? Não obedecia, tal. Então demorou alguns meses para a população entender o que era guarda e o trabalho nosso. Outra coisa, não tem hoje massificado, né, a divulgação como tem celular, como tem computador, como tem por aí. Era a TV do noticiário, que geralmente não tinha regionalizado, e jornal. Então demorou alguns meses para a população entender o que era a guarda, o trabalho que fazia e tal. Mas também com o passar do tempo, com as nossas ocorrências, o atendimento, a conversa, a população foi aceitando. E hoje a gente é assim, muito bem quisto aí pela população. Mas desde 87, 88 já teve ocorrências de grandes vultos, ocorrências Teve.
Infelizmente tivemos colegas de outra corporação que perdemos aqui no município, tivemos Sim, colega sim. do guarda municipal também que perdeu, infelizmente, horário de bico. O que o senhor tem para contar para a gente sobre isso? Então, eu acredito que foi em 88 ainda, não me lembro certinho, mas a primeira ocorrência, como eu falei, eu nunca tinha vontade de entrar na guarda, nunca tive, e nunca tinha passado por situações assim de constrangedoras, né? Uhum. De ver uma pessoa morta, uma pessoa esfaqueada, acidentada, faltando um braço, coisa assim. E numa das primeiras ocorrências que eu peguei como parceiro, foi no pontilhão de São Jorge, o segundo pontilhão, esse que está sendo aumentado agora. Sim. Um rapaz que saiu 10 horas da empresa, ele passou nesse pontilhão, era pouco movimentado ali, e ele viu uma pessoa caída lá. Ele falou, achou que estava morta, ligou lá na guarda, e a gente foi com a viatura lá. Eu e o parceiro, passou no rádio, né? Eu e o parceiro, e chega lá a mulher, toda picotada, com faca, e a faca quebrada na testa dela, uma faca de cozinha, essas faquinhas de serra. Então eu levei um susto, assim, eu nunca tinha visto. O primeiro né? contato do senhor Com um crime assim mais bárbaro, né? Um crime mais pesado, né? Até então era averiguação, outra droga aqui, um outro negócio ali, alguém furtando uma bicicleta, alguém que estava levando um tanquinho nas costas, tanquinho levinho nas costas, pegou lá na ponte da divisa com o Sumaré ali. Mas é uma ocorrência assim que a gente fica mais, como é que fala, não digo emocionado, mas mais assim, que marca, né? Foi isso aí, eu não lembro, foi a primeira ocorrência. 43 facadas a mulher tomou. Aí e o crime foi esclarecido? foi esclarecido, o delegado da época, né? Descobriu que ela morava no bairro Pisser, né? O Polícia Civil foi vendo o trajeto dela, pelo nome e tudo. E Foi um crime que finalizou em Nova Odessa, mas não foi oriundo de Nova Odessa. Não, esse foi. Esse foi. Ela era moradora do... Não, ela era moradora do Pisser, não. Para contar rápido. Ela teve um caso com um rapaz em Americana e o rapaz ficou devendo um dinheiro para ela. Ela parece que se eu não estou enganado, ela conversou com os amigos pegaram o cara no caminho, bateram nele e tomaram o relógio dele com parte do pagamento que ele devia. E ele ficou aquilo na cabeça. Meses depois, coincidência ou não, ele encontrou essa mulher na cidade vizinha, no Pisser, em Sumaré. Conversou com ela tal, e fez a cabeça dela para vir para o ponto de ônibus de Nova Odessa para ir para a Americana. Nesse trajeto, ele falou, se eu não me engano, eu estou sem dinheiro, eu vou em casa e já volto. Ele foi na casa dele, pegou essa faquinha. Foi uma vingança. Vingança. Colocou na cinta e veio. Como em 88, ali era um local muito ermo, assim, não tinha as construções que tem ali hoje, né? Então ali ele desferiu essas facadas contra ela. Era terra, tudo ali, então ele esfaqueou ela ali. Então a Polícia Civil, com o passar do tempo, foi descobrindo aí, e descobriu. Aí sim a guarda participou da prisão do rapaz num açougue lá no São Jorge. O rapaz até então era boa pessoa. Só que ele se sentiu, né? Primeiro ele apanhou, né? Levaram o relógio dele, mas ele se sentiu com essa raiva toda aí. E feminicídio já em 88. Feminicídio em 88. Então esse foi praticamente a primeira ocorrência que a gente ficou assim meio... Também teve ocorrências de grandes vultos aqui. Teve na Pedreira também um fato de um furto de dinamite. Outro roubo. Foi um roubo. Na Pedreira de Nova Odessa, né? Pedreira de Nova Odessa aí. A gente estava patrulhando. Eu e um outro guarda aí. Passamos em frente à escola DOR. Estava um dia chuvoso, mais ou menos. Não aquela chuva pesada, mas estava garoando. Uma hora parava, voltava a chuva. E descendo Ernesto Sproges, tinha um barzinho do lado direito, antes do ginásio do esporte. E tinha um rapaz sentado, uma muretinha de 80 centímetros, 50 centímetros, e um rapaz sentado de costa pra gente. E quando a gente foi descendo com a viatura devagarzinho, a gente percebeu que ele puxava o cigarrinho na boca e soltava a fumaça. Segurava a fumaça e depois soltava. O parceiro falou, é maconha, vai devagarzinho. Fui devagarzinho, paramos lá e enquadramos ele. Encostou na mesa de bilhar, deu geral, perguntamos da droga, ele falou que era de uso próprio e tal. Perguntou onde tem mais, não sei, você pegou onde, não sabe onde pegou. A mesma história de sempre, a mesma história, né? Achou a droga, achou a arma. Eu trabalho na guarda já há 38 anos quase, eu nunca achei nada, não achei arma na rua, não achei dinheiro na rua. Também não achei fazendo celular 6 na rua. anos de guarda municipal, nunca achei nada. Pica essa cidade. Se aborda a pessoa, tudo a pessoa achou, tudo. Achou. Nada dela, até carro. Carro, não esse carro, não peguei emprestado, tava com a chave no contato, resolvi voltar para não voltar a pé, peguei esse carro emprestado. Então esse rapaz aí com a droga, ele era... Eu acho que ele tinha 16, 17 anos. E era da cidade vizinha, de Sumaré. Então o parceiro, a gente conversou com ele lá e falou, você sabe de mais coisas? Não, eu não sei. Você sabe sim. Quem passou a droga? Não sei quem é.
Então, quando ele não falava de onde ele pegou a droga, então você sabe de coisas. O que você sabe? Não sei de mais nada. Sabe sim. Conta aí, conta aí, conta aí. Ah, eu sei quem roubou a dinamite da pedreira. Olhei pro parceiro, dinamite da pedreira? Que dinamite da pedreira? Que dinamite que é? Não, dinamite, eles roubaram aí e tal, mas quem roubou? Ah, foi tal e tal. Como é que é a história? Não, os caras foram lá à noite, rendeu vigia, levou Vocês não duas estavam caixas. nem se atentando a isso, não estavam Não, nem eu preocupados não com isso. sabia, eu não sabia. A gente foi saber durante a madrugada, porque depois desse fato, ó só como que era. Essa é aquele tipo de coisa que a gente fala, caiu no colo. Caiu no colo. E a doideira desse guarda que fez isso. Nisso daí, ó, então você vai marcar uma ponta, né? Vai falar, você vai lá com o cara da droga, Da dinamite. da dinamite, e vai oferecer droga para ele em troca de 8 bananas de dinamite. Ele sabia que a gente tinha dinamite e o cara estava negociando dinamite. E a droga ia fazer essa negociação com ele. E sabe o que o guarda fez? Emprestou a moto dele pro cara ir lá. Emprestou a moto dele pro cara ir lá. O cara ir lá. O cara pegou a moto. E qual era a segurança que esse cara voltaria com a moto? Então, é doido, não é doido? Aí ele emprestou a moto, é real isso aí. Depois te dou o nome off aí do guarda, se você quiser conversar com ele, do ex-guarda agora, conversar pessoalmente com ele e falar pra você. E se ele quiser, ele conta até mais detalhes. Ele me emprestou a RX dele, a motinha dele, subiu, nós estávamos aqui no Santa Rosa, foi aqui pela São Gonçalo, fomos lá no São Manuel, São Gonçalo, ele desceu. Ó, vou esperar 1 hora, se você não voltar com a moto, eu vou atrás de você, mas atrás onde, né? Não tinha endereço do cara? E foi dando 40 minutos, 1 hora e 20, cadê esse cara? Mas isso é aquela coisa do policial, ele quer pegar a ocorrência a todo custo, não importa... Não importa os meios. Os meios. Ele, daqui a pouco, veio lá no São Gonçalo, na terra, estava até barro, né, porque tinha chovido. Vem aquele farolzinho, aquele negocinho brilhando. E a gente ficou com medo de descer São Gonçalo, porque São Gonçalo era barro. Foi atolar a viatura ali, já viu. Aí foi devagarzinho, devagarzinho, o rapaz falou, não, pelo barulho da moto, é RX, mas por que está demorando tanto? Coitado, o rapaz, ele vinha empurrando a moto, porque a roda encheu de barro as 2 rodas, então ele vinha com o pé ajudando e acelerando. Mas ele chegou lá. E contou a história, né? Eu marquei com o rapaz que eu vou levar lá para ele meio quilo de maconha e vai dar as dinamite. Levamos ele na sede da guarda e fica aí, ó. Aí, isso já era 1 da manhã. Pegamos ele umas 10h30, o pessoal da escola saía do norte, saía 10h30. Pegamos ele umas 10h30, 11 e pouco ele foi para Sumaré, meia-noite e pouco ele voltou. Ligamos pro nosso diretor, é assim, um caso assim, assim, assim. Ah, não, peraí, tá lá, é dinamite. Ligou pro delegado, o delegado, né, não estava de plantão, falou, não, inclusive o exército, dinamite mesmo naquela época era controlado pelo exército. O exército todo mês está me mandando ofício na delegacia. Novidades sobre o caso de dinamite? Novidades sobre quem roubou dinamite? Novidade? Não, sem novidade, não, tá em investigação, não. E caiu no nosso colo. Aí o delegado falou assim, não, vamos fazer armar um grupo aí de investigadores junto à Polícia Civil e vamos até lá. Ligamos para a Americana, conversando com o investigador da época, muito famoso lá, o investigador, contamos a história e arrumou 4 investigadores lá, mais um delegado, foi o delegado de Nova Odessa, só que na vinda desse investigador para cá, eles já fizeram, tinha uma outra ocorrência que eles estavam para acontecer já. Que era outra operação da Polícia Civil para acontecer. Não era para acontecer aquela noite, porque eles precisavam de 2 informações que eu não vou lembrar agora, mas para eles darem um bote certo. Mas o que precisa de informação? Um ladrão que roubou o posto, o PAB, de posto avançado do banco da Ober, eles roubaram lá e fugiram. E esse ladrão, ele em São Paulo, ele trocou tiro com a polícia, ele foi ferido lá. E ele veio para Nova Odessa, na casa da mãe dele, no bairro São Manuel. Esse cara tinha cometido um assalto aqui em Nova Odessa. Um tempo atrás. Dentro da Ober, de um posto bancário que tinha. Cometeu outro assalto em São Paulo, foi baleado e estava foragido. E veio se homiziar aqui em Nova Odessa. E a Polícia Civil sabia que ele estava aqui. Porém, a Polícia Civil tinha que ter outras informações para dar o bote certo. Mas eu não lembro o que era. Faltavam 2 coisinhas. Mas eles falaram, vamos arriscar. A gente prende esse rapaz na casa dele às 6 horas da manhã, se ele estiver lá. Se ele estiver lá, a gente prende. Se ele não estiver de lá, a gente vai para Sumaré. E deu certo que, saindo de lá, a polícia veio em Nova Odessa aqui, já era 4 e pouco da manhã, reuniu, planejou ali, 5h30, 20 para 6, saímos em comboio, foi para o bairro São Manuel, no endereço ali, fez o cerco na casa, foi para dentro, o cara estava na cama dormindo, casa da mãe dele.
prendeu, a polícia civil prendeu ali, algemou, uma viatura foi apresentada na delegacia, e o restante do comboio foi para o endereço em Sumaré. Chegando em Sumaré, fechou a casa, por trás e pela frente, a polícia entrou, os guardas entraram para dentro e pegaram. O rapaz já estava com 12, ele encomendou 8, mas estava com 2 bananas de dinamite lá, enterrado umas bananeiras em frente à casa lá, e prendeu o rapaz. E aí na delegacia, né, a polícia descobriu que o irmão dele, a polícia civil, tinha prendido o irmão dele num roubo, estava na cadeia. E ele tinha jurado para o irmão dele que ele ia explodir a casa do investigador que prendeu ele. Ele usava a dinamite de vingança. Para isso, para vingança. Então a gente, em uma noite só, descobriu a dinamite, prendeu esse cara do banco lá, aqui em Nova Odessa, prendeu os 2 que roubaram a dinamite e ainda evitou, talvez, um assassinato de um policial civil. E o rapaz, o dono da pedreira na época, o Jacob Slakes, ele falou que aquelas 12 bananas em conjunto, não uma só, mas aquelas 12, se fosse detonada assim, em distância, vai que o cara pula lá à noite e rodeia a casa com dinamite. Explodiria o quarteirão lá, não só a casa, derrubaria... Olha o crime que a guarda evitou, numa simples abordagem de rotina. De um cigarrinho, de maconha. Aquilo que a gente fala, às vezes o pessoal fala assim, por que você abordou? O tirocínio. O que é o tirocínio do guarda, do policial? É ver que uma coisa está fora do comum, não está dentro do padrão. O cara sempre percebeu que não estava fumando um cigarro normal, não estava dentro do padrão. Fez uma abordagem correta. Os meios utilizados, hoje em dia, pode ser criticado. Mas foram os meios necessários para a época necessária. Foi naquela época, precisou. Isso causou o quê? Prendeu um ladrão de banco e prendeu um cara que cometeu um homicídio. Ele ia ser muito maior. Não ia ser só uma casa que ele explodiu. O investigador, na época, sabendo disso, ele agradeceu a guarda. Nossa, ele não sabia o que fazer, o que falar pra gente lá. Que falou, e por esses dias eles iam dinamitar a sua casa lá. E se dinamitar a casa, dinamitar lá, ia morrer quem estava dentro. De repente, pai, filho, irmão, quem estivesse na casa, com o poder que tem a dinamite, ia destruir tudo lá. Então é uma ocorrência que aconteceu, que a gente conseguiu evitar isso aí. Uma ocorrência, isso foi bem antigo, uma ocorrência mais nova agora, de 8 anos atrás, talvez, 10, eu não vou lembrar agora, foi com um guarda nosso aí, que um farol apagado de um carro esclareceu um homicídio em Americana. O que a pessoa pensa, né? O farol uma ocorrência apagado, de trânsito. Uma ocorrência de trânsito. Você vai abordar, porque o CTB ele preconiza o quê? Toda multa tem que ser feita em flagrante. Você faz a abordagem, comunica a infração, seu veículo está com o farol queimado, você tem como consertar? Não tem, eu vou fazer o auto de infração de trânsito. É o que pede o CTB. O guarda foi fazer isso. Sim, então, o guarda descendo a João Pessoa, próximo ali da Rio Branco, um carro subindo, um Gol subindo, era noite já, com 4 pessoas, 2 casais. Farol apagado. O guarda, na boa vontade, amigo, acende o farol. O que estava subindo, o guarda viatura descendo e o rapaz subindo. Ele xingou o guarda, do nada ele xingou o guarda. Farol apagado, pô, fui ajudar, o cara me xingou. Qual é desse cara? Ele fez o retorno no canteiro ali, foi atrás. Ele virou a Duque de Caxias, passou em frente ao supermercado e desceu 1º de janeiro, desceu com tudo. Atravessou Rio Branco, na roleta lá, atravessou com tudo, a viatura deu uma freadinha, mas ali na praça, o rapaz virou com tanta velocidade que o carro deles, o Golzinho, bateu na sarjeta da praça ali e parou. Parou, enquadrou todo mundo, geral nos 2. As meninas saindo do carro não tomaram geral, mas virar. E na hora de averiguar o carro, porta-luva e tal, documento do carro, o cara parece que estava sem o documento do carro. E um guarda achou, debaixo do banco do motorista, um relógio, esses relógios de metal, né, manchado de sangue. Nem o cara sabia que tinha aquele relógio lá. Nem os dois estavam com o carro. Nem o cara que estava conduzindo o veículo. Conduzindo o veículo não sabia. Aí pressionou na delegacia, o rapaz contou. Não, gente, ontem à noite, já estava dando acho que 24 horas, se não me engano. Na noite anterior eles assassinaram um professor e pegaram o carro dele. Foram para o shopping em Santa Bárbara, gastaram dinheiro lá e depois vieram para Nova Odessa. Foi onde foram pegos. Aí elucidou esse caso. Onde é esse cara? Se não me engano é Praia Azul. A polícia foi na Praia Azul e encontrou o professor morto lá. Então, a polícia não tinha ciência nem que tinha ocorrido um homicídio. Se eu não me engano, como eu não participei disso aí, eu era o comandante da guarda lá, então o boletim de ocorrência chega, né? Eu trabalhava de dia, essa ocorrência foi à noite, então eu lendo o BO, se eu não me engano foi isso aí. A polícia não sabia da morte desse professor ainda. Então foi elucidado por um farol apagado. Há 30 anos atrás um cigarrinho de maconha e há 10 atrás um farol apagado. É o que a gente fala, o
tirocínio policial nunca tem que ter dúvidas. Infelizmente, hoje em dia a gente vê muito judiciário duvidando disso daí, Sim. desqualificando prisões por causa disso. Mas uma grande parte das prisões ocorrem elucidações de casos policiais por causa disso. Sim. É uma simples abordagem de rotina. A pessoa fala, não pode ter abordagem de rotina, é necessário. É disso que é feita a segurança pública. Isso. É o que eu falo. Na abordagem, ou você descobre um crime, ou você faz um amigo. É uma Sim. das duas coisas. Se tiver uma coisa errada, você vai coibir. Se não tiver nada, cidadão, segue, precisou da Guarda Municipal, estamos à disposição, acabou. Lembrando agora, essa ocorrência da dinamite foi em 93. Em 93 também, teve uma ocorrência que em Americana, a Polícia Civil lá pegou um elemento lá que ele participou de alguns roubos a motéis Americana. Na época teve 14 polegadas, na época isso em 92, 93. Era o videocassete, né? Estava na moda, e a TV 14 polegadas. Eles fizeram um limpa lá. De um motel levou 14, 15 TV, do outro mais de 20 videocassete. E a polícia pegou uma pessoa envolvida, que era da região de Chácaras aqui de Nova Odessa. Aperta daqui, aperta de lá, contou onde estava o restante da quadrilha, que não era em Nova Odessa, era em Hortolândia. Reuniu-se na sede da nossa guarda também lá, um delegado de Americana, foi o investigador, e pediu um apoio. Dá para vocês ajudarem a gente lá? Dá, opa, vamos. Nosso diretor consentiu, tinha um aval do delegado, a missão é dele, a gente vai de apoio. Então a gente seguiu lá para essa Hortolândia, era um lugar meio esquisito lá. O investigador experiente americano, ele falou, ó, doutor, no começo, quando a gente chegar lá, é melhor não chegar de viatura. Se entrar no bairro lá com viatura, eles vão ganhar a fila. O senhor lembra o bairro de Hortolândia? Não, o nome não. Era uma favelinha lá, mas eu não vou lembrar o bairro não. Pelo menos, vamos com o nosso carro descaracterizado e eu preciso de mais um carro. E na época tinha um Dodge, um Charger RT. E aí falou, ó, tem que ser um carro grande. Aí um olhava pro outro pro um, falei, isso é grande, né? Dá para fugir no porta-mala do Dodge. Não, eu posso, pode ir com o seu? Pode, vamos lá, vamos. Então fui eu e o investigador, no outro carro foi o delegado e mais o investigador. A gente passando pelo bairro lá, localizou as duas casas, uma perto da outra, quase vizinhas. Falei, não, tem que dar o bote aqui. Chegamos no que desceu, já passou um radinho HT, ó, pode chegar. Chegou as outras 3 viaturas e cercamos. Aí foi elucidado, prendemos 7 pessoas, já tinham um preso, prendemos mais 7. Na hora de pegar as coisas, era ventilador, era telefone sem fio, televisão, foi mais de 30 televisão, videocassete. Era uma quadrilha especializada em furtar motel, roubar motel. Na Praia Azul. Então, as 2 viaturas da Polícia Civil e uma nossa veio só abarrotada de coisa. E não tinha espaço para levar os 7. Foi 2 na nossa viatura espremido, foi 1 da Civil e sobraram 4. Foram 2 dentro do meu Dodge, com um investigador também, em cada lado, 2 no meio. E no porta-mala foi mais 2. No porta-mala foi mais 2. Hoje em dia, eu estaria preso, né? E os hoje não vai preso. Você pegar isso daqui, ó, você põe isso aqui na mão do preso, não justifica, eu já vi decisão de STJ anulando a prisão por causa disso. Então fica difícil, né? Isso aí veio no Dodge, de lá pra cá, normal, não corri, não freiei, não zoei os caras, até foi o contrário, vamos devagar. Chegou na delegacia, desceu todo mundo, fomos para a Americana, desceu todo mundo lá e lá houve a ocorrência. Então é um apoio que a gente deu para a polícia de Americana. E a gente, né, nessa época, vários serviços a gente fez junto com a polícia de Americana, um apoio, né, para eles, na Polícia Civil. E a gente teve um laço aí de 92 a 95, várias ocorrências, eles pediam apoio para Hoje em dia a gente ouviu muita gente falar com esse debate de polícia municipal. A guarda quer ser polícia, a guarda quer ser polícia e guarda não é polícia. A guarda sempre atuou com crime, desde a sua formação. Como eu falei, embora eu não tivesse nenhum conhecimento de armamento de fogo, eu nunca trabalhei um dia desarmado. Mesmo no Estatuto de Desarmamento de 2003, que dizia que guardas com menos de 50 mil habitantes, que Nova Odessa enquadrava, era 38 mil, um negócio assim na época, tinha trabalho desarmados. Entramos com mandado de segurança, a juíza autorizou lá, despachou, caçaram, novo pedido, então sempre trabalhamos armados, né? E a gente trabalhava. Agora, se é polícia ou não, se faz certo, faz errado, eu acho que depois, na nossa guarda e outras antigas, com 30, 40, 50 anos, 60 anos, se até agora trabalhou, por que não? Além do que, é uma ajuda, como eu disse no começo. A nossa guarda, ela foi criada para dar um apoio à polícia militar no patrulhamento.
Então, essa é uma coisa que vem para ajudar, para melhorar a segurança da população. Para quê? Por que cortar? Para que não querer? O poder de polícia, você sabe, qualquer do povo pode e a polícia deve. A polícia deve, Então, talvez exatamente. o dever seja da Polícia Civil e Militar o dever. Mas o cidadão comum pode, como o guarda também pode. A gente não faz serviço de investigação, parar... Como tá. a polícia militar também não faz. Então não é função não é dela. função deles. Então, a gente não tem meios para fazer. Para se fazer uma investigação, você tem que ter. Não é só chegar lá e sair perguntando. Você tem que ter ferramenta, tem que ter equipamentos. E a gente não faz, nunca fez, tá? A gente, às vezes, faz a pergunta, a entrevista naquele momento, como foi o caso do cigarro e o caso do farol do A carro. entrevista de Mas abordagem comum, que tem que ser feita. Se hoje eu vi um cara tal, não, o cara tá traficando. Eu não vou ficar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, seguindo ele, batendo foto. Não tem nem tempo para isso. Qual a diferença, se eu ver, da Guarda Municipal de 88 para a Guarda Municipal de 2025? Qual foi a grande diferença? É exatamente isso que a gente acabou de falar agora. Eu entrei na Guarda sem dar um tiro. Meu primeiro tiro foi 8 meses depois. Entrei em 8 meses, não, um ano depois. Eu entrei em maio, fui dar um tiro em junho, julho do ano seguinte, 14 meses depois. Hoje em dia é o treinamento, que ele é constante, você sabe disso, é lei federal. Todo ano temos que fazer Treinamento de tiro, estágio de qualificação profissional. De inúmeros matérias, né? Primeiros socorros, combate a incêndio, trânsito, direito, penal, essas coisas todas aí, armamento de tiro. Então, essa é uma grande evolução. A nossa guarda, embora a gente tivesse começado assim, meio devagar na parte de instrução, mas aqui nunca teve assim uma ocorrência do guarda dar um tiro em alguém, o guarda fazer alguma coisa, matar alguém, é totalmente errado. A Guarda de Nova Odessa nunca teve uma ocorrência de grande vulto por erro do guarda. Podemos dizer assim? Não, por erro do guarda não. Por excesso, nunca... Não. Igual a gente vê muitos casos policiais aí, não estou falando de uma força policial de 8, é de abuso de autoridade. Nunca se viu isso aqui na Guarda. Sim, não, abuso de autoridade não, nessa parte da tiro não. Foi sempre todo mundo disciplinado. Todo mundo que foi alvejado pela Guarda foi numa situação de ocorrência que requeria esse tiro, essa reprelia-se injusta agressão. Injusta agressão, exatamente. Porque tivemos aí vários, você lembra do guarda Osmar. Osmar teve um tiro no braço. Tomou um tiro no braço, foi alvejado. No acompanhamento, não pode falar perseguição agora, não, nome bonito, agora é um acompanhamento. No acompanhamento de uma pessoa lá. Também foi uma ocorrência que aconteceu do nada também. No São Jorge, e migrou para o bairro vizinho. E nessa passagem na ponte, o cara se perdeu com o carro, bateu no muro e saiu do carro atirando. Os dois guardas tiveram que revidar. Revidaram, tanto é que o guarda, o Osmar, tomou um tiro no braço. Ele tomou um tiro, pegou no braço dele, correu por todo o osso, saiu pelo cotovelo aqui. Então, um pouquinho mais, 10 centímetros para a esquerda, podia pegar no peito dele, no coração. Tomou um tiro. Então... Repeliu a justa agressão, acertou o agressor, neutralizou e acabou. Acabou. Então, tem coisas que às vezes só vai... É uma lenda, né? Não, a gente não pode atirar primeiro, tem que revidar. Temos que se atirarem na gente primeiro, você dá um tiro de revidar. O pessoal fala, o cara te acerta no primeiro tiro, como é que você vai revidar? O pessoal fala muito assim, porque guarda não pode prender, guarda não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem aquele prêmio policial padrão, que foi o Cabo Natal que criou em Nova Odessa. No ano 2021, eu tinha 1 ano e meio de guarda, o critério era guarda que pegasse mais ocorrência em flagrante, que resultasse em prisão. Eu fui agraciado com isso aí, eu fiz 20 ocorrências em flagrantes, que a pessoa ficou presa. Nenhuma pessoa foi solta, nenhuma. Sim. A pessoa pode ter recorrido, com certeza o advogado recorrendo, não foi solto por ser guarda. Desde que você siga todos os critérios técnicos, tudo dentro da lei, não ocorra nenhum excesso, nada para desconfigurar o que você fez, acabou. Não tem juiz que vai anular uma prisão feita corretamente. Não. Se ela for anulada, tem que rever o processo que está fazendo na prisão do cidadão infrator. É só isso aí. Nunca cometer excesso. Porque a linha é muito tênue que o guarda anda. O guarda, infelizmente, não tem a sociedade toda ao seu lado. Hoje em dia, numa abordagem, tem muito mais gente que pega um celular. Sim. Você vai abordar alguém hoje, a pessoa pega um celular. Tô gravando. A lei não proíbe de gravar. Eu até prefiro que me grave quando eu estou fazendo uma abordagem. É a minha opinião. Pode me abordar, que eu vou fazer tudo corretamente. O que não pode é hostilizar o guarda que está trabalhando e nem ofender. Porque daí a pessoa está cometendo um crime. A gravação não é crime. Então, e muitas vezes essa gravação é passada, ela é divulgada o trecho que é interessante a quem está filmando. Exatamente. O meio e o fim, eles cortam e editam só... Desculpa, o começo e o fim sai fora. É só o meio, aquela parte que
o guarda está dando borrachada, está jogando spray e pimenta. Teve Porém, não aparece o porquê. Teve uma ocorrência com o Pereira e o Roberto, quando o ministro da Educação veio aqui. Sim. Teve uma união dos estudantes que vieram, tentaram invadir o ginásio, guarda corretamente agindo, o Pereira segurando a tampa, se defendendo, foi tirada uma foto. Correto? Sim. Colocaram lá, guarda agride estudantes. Entendeu? É a distorção de valores. Sim, então, os guardas agiram corretamente. Os 2 policiais que estavam no dia junto também foram chamados para a corregedoria da PM e não aconteceu nada, porque eles já usavam câmera e foi tudo gravado. Tudo gravado. Só que a população que filma, ele não filma por bem. Então, e quem assiste não estava lá na hora. E ela opina sem dar tempo de defesa. Sim, Você já é crucificado antes mesmo de ocorrer qualquer julgamento. Sim. A Constituição fala que ninguém pode ser condenado antes do trânsito julgado da ação penal. Isso é o que preconiza. Mas o policial não. Ele é crucificado no momento que a pessoa filma. A pessoa filmou, jogou na rede social, está crucificado. Você é taxado como uma pessoa pior do que o cidadão que está cometendo uma infração penal. Inverteu os valores. Então, hoje nisso, eu vejo um ponto negativo. Entendeu? E daí o policial ele sofre na rua por esse ponto. E como que era a hierarquia na guarda em 80 e 89? Como que escolheu o comandante, como o encarregado de equipe? Então, a hierarquia na guarda... Éramos 8, né? E era só guarda municipal. Eu não vou lembrar o ano exato, mas foi logo depois. Acho que foi em 90, 91, foi com o São Martim. Houve uma classificação de guardas. Então todos entraram na mesma data e era só guarda municipal. Foi 91, 90, alguma coisa assim, o São Martim fez uma hierarquia. Ah, tá. Por quê? Porque esse mesmo São Martim prefeito, ele foi contratando guardas. E não era através de concurso, entrava pela CODEM, registrava-se pela CODEM e vinha desempenhar o serviço na guarda. Depois a gente estava com 15, 16 guardas e já... Com serviço armado. Armado, mas não entrava através de concurso. Isso foi antes de 92. Lembra, gente, a Constituição, ela é de 88, 5 de outubro. Sim. Ela deu 5 anos para todos os funcionários públicos, para todas as prefeituras, dos órgãos estaduais e federais, que o funcionário público, em 5 anos, tinha que ratificar a vaga. Tanto é que eu prestei um novo concurso em 92, no último ano, para ratificar a minha função de guarda. Então, naquela época, 91, 90, entrava pela CODEM e vinha trabalhar na guarda e estava tudo certo. Talvez a Constituição da época autorizasse isso. Hoje em dia nós vimos isso aí no Sul. Teve uma cidade do Sul que tentou transformar os agentes de trânsito em guardas municipais. E Sim. Caiu com uma decisão de órgãos superiores, né? Porque... O Tribunal Superior derrubou essa decisão. Geralmente o agente de trânsito presta uma única prova, passou, classificou, vai trabalhar. Eu passei por 3 etapas e os mais novos agora passam por 4 etapas, né? E ainda tem um estágio. Na época que eu fui trabalhar, eu não me lembro mesmo, de que a gente estava, mas com certeza estavam sendo observados por um tempo. Mas todo mundo passou. Então, é até injusto para os guardas que estudaram uma prova muito mais difícil do que a gente, uma prova... Aqui quando eu entrei, eu fiz a primeira prova escrita. Sim. Posteriormente, o teste de aptidão física, que é um teste muito puxado, o TAF, né? Para quem não treina. Depois teve aqueles exames médicos, exame de eletroencefalograma, exame cardíaco. Depois teve investigação social. Psicóloga. Volante. Investigação social. E depois a escolinha. A escola de formação, ela é uma parte do concurso. Que está vigorando ainda. Então, até o final da escola, você pode reprovar. Exatamente. Tem escola que eu conheço aqui, cidade vizinha, que reprova aluno na escola de formação. Então. E tem um estágio de rua, que é até uma parte que eu estava esperando chegar na entrevista para falar. Eu tive o prazer de trabalhar com o Camargo como meu encarregado de rua. Né? Então, quando eu saí para a rua da guarda, o primeiro guarda que eu trabalhei, o primeiro patrulheiro, foi o Camargo. E eu tive um benefício muito grande com isso daí, porque o Camargo ele conhece a cidade com uma palma da mão dele. Eu falo que ele é o Google Maps de Nova Odessa, né? Hoje? Porque você entrou na guarda, tinha quantos bairros em Nova Odessa? Quantos bairros aumentou desde quando o senhor entrou na guarda? Rapaz, nossa, é um número que eu não tenho agora exato aqui, mas a gente fizer uma conta rápida, aproximada, 87, 88, Nova Odessa acabava no Clavim, São Manuel. Do lado de lá da linha só tinha tinha o Nossa Senhora de Fátima e tinha entregue, se eu não me engano, a Triunfo, não tinha Santa Luísa, não tinha nada.
E os bairros mais na área central aqui, talvez uns 20, 25 bairros, talvez. Hoje, para não ter muito, tem uns 80. Quantos é habitantes muito. tinha em 87? Beirando 30 mil. Então, Eu não tem o tenho dobro também de o censo população. agora, mas agora dobrou e um pouco mais. Isso para mim foi de grande valia, porque eu lembro que a gente patrulhava pela Sul, eu falava, esse aqui é o bairro tal, foi fundado no ano tal, E gestão tem- de prefeito tal. Então, quando você passa esse conhecimento com uma história agregada, você consegue adquirir muito fácil Sim. esse conhecimento. E tem uma outra coisa também, eu nasci na cidade, né? E Exatamente. quando eu era pequeno, a prefeitura tem 2 fotos no alto lá em cima, que é de 67. Nova Odessa era o centro, a Vila Zenha, que era o bairro mais avançado, tinha paralelepípedo nas ruas, que era o bairro do antigo prefeito Arthur Azenha, paralelepípedo. Nova Odessa tinha mais 3 bairros, o Bela Vista, que acabava na Império Gazeta, Santa Rosa, que acabava na rua João Bassoura, rua Ginásio, Nova Odessa acabava ali, e o São Jorge, que era conhecido como Vila Jaime, que acabava na rua Aracaju, que era a rua da escola. Isso quando eu era pequeno. Depois a cidade foi aumentando. Então eu conheço as ruas da cidade. E pelo próprio patrulhamento, patrulhando, a ocorrência, anotando endereço, então os bairros mais antigos, eu conheço praticamente cada rua da cidade. Eu conheço cada rua. Hoje, por estar fora de patrulhamento, e a cidade cresceu demais, eu não vou saber ruas do Lagos, eu não vou saber muitas do Campos Verdes, eu não saberei muitas lá embora Mas seja o nome conhecimento clássico. é amplo, né? De outros bairros mais novos, né? Mas os mais antigos eu conheço, tanto é que às vezes quando eu ficava, a gente fazia um rodízio lá na nossa guarda, que tinha dia que eu era encarregado na viatura, tinha dia que eu era motorista, tinha dia que eu era o controlador, ficava no rádio, atendendo no rádio e telefone. Então quando dava uma ocorrência, e eu passava para a viatura, muitas ocorrências eu passava a casa. Por exemplo, na rua Curitiba, número 100 e tal. Ah, parceiro, dá um ponto de referência. Não, você entra no bairro, entra na Rio de Janeiro, a primeira direita. 115 vai ser o primeiro quarteirão à direita, a segunda casa. Já sabia qual era a casa. Qual é a casa? Porque muitas vezes já tinha tido ocorrência no lugar, ou quando a pessoa falava, tal pessoa está dando problema. Eu decorava o endereço. Entendi. Como tem um endereço ali na rua Francisco Bueno, que eu decorei ele, né? Francisco Bueno, número tal. Quando dava ocorrência ali, já vem tudo o nome da pessoa, eu só não lembro agora de cabeça o RG. Mas tinha o nome, o vulgo dele, porque dava muita ocorrência, você acaba gravando. E Nova Odessa, realmente, quando a gente patrulhou, né? Patrulhamos do outro lado da cidade, na represa, até para você conhecer que você é da cidade. Sim. Então a gente conhece, não tudo certinho, mas eu sei onde são as Rodei divisas. muito durante o estágio, foi muito Sim. proveitoso mesmo. As divisas ali com Guarapari, que é Sumaré, depois ela entra uma parte ali, que ela corta pela Cana, que hoje é o bairro Pau Pintado, ali na Fazenda Velha, que é o Pesqueiro São Francisco. Ali é uma divisa, muita gente acha que é Nova Odessa, mas tem uma parte ali, que é a divisa, que não é Nova Odessa, é Sumaré. Tem divisa com Santa Bárbara do Oeste, também tem um antigo pedágio. Então a gente conhece muito essas divisas, né? Por quê? Porque nasceu na cidade, patrulhou muito ali, então a gente sabe, pelo menos teve casos da viatura ser informada lá na praia, do lado de Nova Odessa ali, o cadáver estava lá, o morto, mas quando a gente atravessou o riozinho que faz a divisa, era Paulínia. Falei, não, embora o pessoal de Nova Odessa encontrou, vocês pensam que é Nova Odessa, mas Aquela depois cena do Tropa de Elite, né? Marés era um no corpo encontrado e Marés era no 4. Então isso aí entra em contato lá com Paulínia, porque aqui ele está para lá da divisa, então é Paulínia. Nova Odessa, o pessoal que encontrou, a gente foi lá. Quando percebeu que era Paulínia, avisa Paulínia. Então a gente conhece um pouco da cidade aí, né? E eu vou falar aqui de quem está apoiando para esse podcast acontecer, né? Então, e é uma dica muito importante. Quer se preparar para concurso da área policial e guarda municipal? Eu falo com propriedade, porque minha filha estudou pelo conteúdo dele e hoje minha filha é guarda civil municipal na cidade de Hortolândia. Ela foi aprovada e uma honra muito grande para mim, que é o Caveira Concursos, do meu colega Robson Caveira, lá da GCM de Embu das Artes. Então, o pessoal quer se preparar, quer um conteúdo massa, um conteúdo fantástico, que ele tem uma didática fantástica, vai pelo Robson Caveira, Caveira Concurso. O Instagram dele vai ficar o link aqui. Entre em contato com ele, adquiram o conteúdo dele. Eu falo para você, é uma das áreas que mais está crescendo. Os guardas municipais são salários muito atrativos, melhores do que outras forças militares que existem. Então, Caveira Concurso. Um agradecimento ao meu colega Robson aí, que está dando uma ajuda fantástica para o podcast acontecer. E outra patrocinadora, né, outra colaboradora para que aconteça esse podcast é Renata Frantzen, da Frantzen Odontologia. Para o pessoal servidor público que procura um atendimento odontológico de qualidade, que atenda Uniodonto, que é o convênio do nosso sindicato, Sindicato de Servidores,
Renata Franzen, fica aqui na região central, próximo ao McDonald's, ali o consultório dela. Entrem em contato, vocês não sabem, vocês vão ficar maravilhados com o atendimento dela. Então, Camargão, agora vamos falar. Tem duas ocorrências também de destaque que eu quero salientar, né? Muita gente, o pessoal da Nova Odessa aí lembra. Você falou das ocorrências que marcaram, né? Então vem na cabeça da gente aí. Um acidente, né? Uma fatalidade que aconteceu, né? 3 PMs estavam estudando para cabo. Eram soldados e iam prestar concurso para cabo da PM. E eles estavam fazendo um curso em Piracicaba. E eles iam com o carro de um desses PMs, né? Faziam lá os 3, iam em Piracicaba, passavam o dia lá em Piracicaba e à tarde vinham embora. E para quem é antigo na cidade, lembra que aquela linha férrea do Recanto, ela era utilizada. Passava trens ali que iam para Piracicaba. Então, numa tarde, um dia não vou lembrar o dia, os PMs estavam vindo de Piracicaba, saíram do SP, da Luiz Queiroz, entraram para Nova Odessa, e ali era uma única mão, asfalto, uma única mão. E tinha aquela cancela na porteira ali. Então, quando o trem vinha, pouco antes, a cancela baixava e os carros tinham que parar, tanto que vinha de Nova Odessa para Americana, quanto os de Americana para Nova Odessa. Esses PMs chegaram e pararam próximo à cancela, era o primeiro veículo, próximo da cancela. Minutos depois, um caminhão desceu, o trem começou a passar, e o carro, o Corcel parado, estacionado corretamente, normal, tudo certinho. Desceu um caminhão, a pessoa não era da cidade, ela desceu um caminhão com acho que 12 ou 14 toneladas de recicláveis, papelão e outras coisas mais. E o rapaz diz ele que até freou o caminhão, mas não deu tempo do caminhão parar. O caminhão bateu na traseira do Corcel com uma certa força e empurrou o Corcel até o trem. Nessa batida, o Corcel sanfonou. E o trem travou, parou, e o caminhão, o motorista pulou, o ajudante pulou, e o caminhão começou a pegar fogo no motor do caminhão e na traseira do Corcel. No fim, o motorista, o PM motorista, ele ficou preso nas ferragens. O PM ao lado do motorista, ele ficou preso também. E o de trás, ele entrou no meio do banco, assim, dos dois, também ficou preso. Um trem, sei lá, 100 toneladas, mais ou menos, na frente, e um caminhão, entre carga e caminhão, mais umas 20 toneladas atrás. Como você tira aquilo ali? Não tem como. E começou a pegar fogo. Aí veio uma parte que a população tem que se atentar a isso. Uma única via, era mato dos dois lados ali. Os carros vêm descendo de Americana, isso foi à tarde. E vai parando. Primeiro atrás do caminhão, ao lado do caminhão, e vai aquele monte de carro, todo mundo desce, desliga o carro. Fechou a via do próprio socorro chegar. Exatamente. Foram todo mundo curioso, tentando puxar os meninos dentro do carro, mas não tinha como puxar sem ferramentas. Foi chamado o bombeiro veio. Mas o bombeiro demorou mais para andar 20 metros, que ele estava ali, porque não achava os donos de carro. Isso é uma coisa que a população tem que ter ciência. Tem um acidente, não tem que se aproximar. Se você não tem treinamento, libera a via, deixa o espaço de um caminhão passar, que é o que vai ser necessário. Para quem lembra dessa época, acho que foi em 93 também, ou 94, ali tinha, onde hoje tem a estação de tratamento de esgoto, tinha uma antena muito alta ali, uma torre de transmissão de uma rádio de Americana. Não sei se era AM ou FM, mas tinha uma torre ali. E ali, por ser um lugar um pouco mais baixo, ele era meio pantanoso ali, era muita... Passar com carro comum quase que não dava. O caminhão ele conseguiu passar lá, de bombeiro conseguiu passar com muito custo, foi por ali que ele passou e conseguiu chegar lá. Mas nesse meio tempo vieram bombeiros da Ober, a empresa Ober mandou os bombeiros lá, mandaram com extintor de pó químico, extintor de CO2 e tentaram apagar o fogo, mas não deram conta. No final, quando o bombeiro chegou e conseguiu apagar, infelizmente o motorista faleceu no local. É uma outra cena também, que depois de tudo lá eu vi. Infelizmente, choca, né? É um colega de profissão, acima de tudo é um colega de profissão. Queimado lá. O parceiro do lado dele, o braço também totalmente queimado, o ombro e braço queimado. E o de trás com a cabeça queimada, as pernas queimadas e a costa queimada. Esses saíram vivos, foram transferidos para a Americana e depois para o hospital da Polícia Militar em São Paulo. O PM do braço, ele ficou alguns dias lá, mas não teve o que fazer, teve que amputar o braço dele. Talvez você conheça ele. Esse colega nosso. Colega nosso aí. Lógico que ele teve que se aposentar pela PM por esse fato. O outro, até que esteve melhor, retornou ao trabalho, meses depois, se recuperou. Ele fez a cirurgia na cabeça,
enxerto nas costas e na perna, estava trabalhando normal. E uma fatalidade, né? Quem vai lembrar dele também na época, ele, no fim, eu não me lembro agora se ele casou, alguma coisa assim, mas ele estava com uma moça aí, e a moça estava grávida. E no dia que o filho dele nasceu, ele foi à tardezinha lá no hospital americana, viu o filho dele, e saiu com outro parceiro, o PM também, e estava a milhão, né, contente, né, para ver o filho. Vindo de Americana, ele estava indo para Sumaré. Na descida do Pague Menos, onde tem o posto ali, Sim. eles passaram, não existia o posto ainda, no Village ali, quando eles estavam passando ali onde é o posto hoje, na época não tinha, um carro vira na contramão. Nossa. Bateu no carro desse PM, o carro virou de lado, e esse PM que escapou da queimadura, bateu a cabeça em algum ponto, eu não sei se foi no asfalto, no próprio carro e tal, e faleceu ali no dia que o filho dele nasceu. Tragédia triste. E esse PM que faleceu na ocorrência, no carro lá, se eu não me engano, ele tinha sido pai 20 dias antes. 20 dias antes tinha nascido a filha dele, uma menina. 20 dias antes. E um tempo depois, esse PM do lado, que estava atrás, aliás, comemorando, estava saindo contente do hospital lá, que tinha nascido o filho, indo para Sumaré, houve esse acidente, o carro entrou na contramão, bateu no carro, o carro virou e ele morreu. Então são coisas assim, escapa de uma aqui e vai numa outra, uma coisa boba ali, né? Coisa boba. Então a vida da gente é assim, às vezes você escapa de tiroteio, eu já participei de alguns tiroteios. O senhor estava naquela ocorrência do Zé Preto, né? Sim, na época... Um agente policial da Polícia Civil perdeu a vida. Sim, sim. Como é que foi essa ocorrência? Essa ocorrência foi bem complexa, tá? A nossa guarda naquela época, 99, era sexta-feira de carnaval, de 99. A nossa guarda, embora, vamos voltar um pouquinho, em 94, o Simon Welch, ele fez um concurso grande, ele fez um concurso para a guarda e fez um grande aumento no efetivo. Em 94, o Simão, a gente tinha acho que 19 homens ou 17, não lembro agora, sendo que 2 estavam na delegacia trabalhando, né? Não tinha fardado na guarda. Ele contratou 11 guardas em 94, em 95 ele contratou mais 11 guardas, aumentou 22, e no final de 95 ele contratou mais 6. Então o Simão, em um ano e meio, ele contratou 28 guardas, juntou com os 19 que a gente tinha, a gente foi para 45 guardas. Uma das maiores contratações da guarda. Uma das maiores. Então o Simão, ele investiu, ele criou a guarda, ficou 4 anos fora, o São Martin manteve e aumentou um pouco. Quando ele voltou, ele praticamente triplicou o efetivo. Porém, em 97, quando o Simão saiu, um outro prefeito, né, assumiu a prefeitura e tal, e não deu o devido, não digo importância, mas ele não manteve a continuidade de incentivo aos guardas. Disso. Então a guarda foi caindo de 43 para 42, para 39, para 35. Até porque na região aqui os salários são bem atrativos das outras guardas. Das outras também, guardas, né? O pessoal vai saindo. Até que em 99, a gente chegou a ter uma única viatura trabalhando durante o dia. Era uma única viatura só. Uma num dia, uma na outra. Tínhamos à noite com mais. À noite eram 2. Mas durante o dia era uma só. Em 45 a gente baixou para 26 guardas, se eu não estou enganado. E daí teve uma ocorrência de troca de tiro e vocês com uma viatura. Aí o que aconteceu? Eu estava lá, era o comandante da guarda, eu estava ali, tinha a nossa guarda, a Rosângela, falecida, né, recentemente, a Rosângela, estava no rádio, né, tive uma honra muito grande de trabalhar com ela. Rosângela. Um orgulho de ter sido parceiro dela, ter patrulhado com ela. Rosângela uma coisa que me marcou muito. Uma das primeiras guardas municipais. Quando ela entrou, entraram 3 moças, mas 2 saíram rápido. Uma ficou um mês, a outra ficou um ano e pouquinho, casou e saiu fora. A Rosângela foi a que permaneceu. Então, ela é de 94. Então, a Rosângela, eu estou numa sala e a Rosângela na sala ao lado. Era uma meio-dia e pouco, ela vai lá na minha sala e fala: Camargo, tal pessoa ligou e recebeu uma informação que tem um carro assim, numa casa lá, em atitude suspeita, tem um pessoal em volta do carro ali. E o pessoal está com um cara de maus elementos lá. Ele pediu uma viatura para ir lá e a gente não tem viatura. O que eu falo para ele? Eu falei: cadê a viatura? Eu falei: eles estão almoçando, eles deram o QRX, né, parou agora lá na garagem municipal para almoçar. Avisa ele lá que a gente também não tem viatura. Deu 10 minutinhos, o cara ligou de novo. Rosângela foi lá, falou: Camargo, o pessoal tá lá, e aí? Eu falei: Rosângela, mas não tem, a civil não tem? Não tem, porque essa pessoa estava com outra pessoa na avaliação, e essa sexta-feira era a avaliação de trânsito. Então, o policial estava lá fazendo a avaliação de trânsito. O delegado na época, o investigador, estava lá em São Paulo,
numa missão em São Paulo. Sobraram 2 investigadores que estavam na rua, fazendo alguma diligência na rua. Falei, avisa ele que a gente não tem como, Rosane, só tem uma viatura e o pessoal está almoçando. Assim que acabar o almoço deles, que eles vierem, você já paga, né? Você passa para eles irem direto lá na ocorrência, no endereço. Isso aí é uma gíria que nós temos, né? O pessoal fala, vai passar uma coisa, fala, pagou a ocorrência, paga a ocorrência para a viatura tal. Então, pagar, para quem não conhece, é passar a ocorrência. Isso. Determinar aquela missão para tal ocorrência, para qual tal viatura fazer. Aí a Rosângela, aí era um pouco mais do meio-dia, era quase 10 para 1, 15 para 1, a Rosângela falou, eles saíram do refeitório. Falei, então já fala para eles direto lá na rua. Qual que é o endereço? Rua tal, número tal. Passou o endereço, rua tal, número tal. A viatura foi. Aí eu tô lá na sala, aí vem a Rosângela. Camargo, o pessoal passou lá, tinha uns 5, 6 na casa. Eles viram a viatura, tem um som rolando, né? Um som tocando lá, os caras lavando uma Ford Courier. O guarda pegou a placa, aí eu puxei na PM. Esse carro foi roubado na terça-feira em Limeira, numa chácara em Limeira. Já acendeu o alerta. Eu falei, mas tá confirmado? Uma Ford Courier marrom, metálica, não é um Gol branco, um Uno cinza, né? Ford Courier bate certinho, nós vamos averiguar. Só que só tinha uma viatura, os guardas passou e foi embora. Quando os guardas desceram a viatura na rua Heitor Cibin e foi devagarzinho na esquina, a pé, para visualizar, o som ligado, mas cadê os caras lavando o carro? Porque quando eles passaram, tinham 2 lavando o carro, um com um copo de cerveja na mão e lá no fundo, na casa de fundo. E lá no fundo tinha uns 2 ou 3. Então 3 aqui com 2 ou 3 lá, tem pelo menos 5, 6 na casa. Vem o rádio, os caras, aí tem coisa, porque os caras não estão mais ali. Os caras sumiu. Opa, pede apoio. Ligamos para a PM, como era horário de almoço, uma viatura da PM estava no 26º, na época era onde é o 45 e aqui em Americana, desculpa, em Sumaré, era o 26º Batalhão. E uma viatura está lá e a outra está almoçando. Não tem contato via rádio. Falei, mas e agora? Só tem 2 lá, e os caras estão uns 5, 6, e agora? Não, pera para aguardar um pouquinho. Daqui a pouco liga para a PM, não consegui contato. Não, o comandante que está em Sumaré lá, falou para localizar outra viatura e para dar esse apoio. Nesse meio tempo, localiza, vai, liga, como é que faz? O guarda ligou, passou rádio para a gente e falou, 2 já saíram numa moto. Se não vier apoio logo, vai sumir todo mundo. Aí falou, assim, no meio dessa conversa, a gente tinha um guarda que estava de férias. Isso era uma sexta-feira de carnaval. O guarda foi lá para saber o dia que ele voltava a trabalhar. Conferi a escala, estou voltando de férias, quando eu começo? Domingo ou começo segunda-feira? Eu estou na mesma equipe, na mesma escala? Aí, não dá para você segurar aqui o rádio, né? Não dá para ficar aqui no rádio, telefone, enquanto a gente vai dar um apoio para essa viatura? Explicando para ele rapidinho, tem 6, 7 caras lá, tem um carro roubado, os caras só estão com uma viatura, a PM não está atendendo, e os guardas estão sozinhos lá. Vamos dar apoio lá. Foi eu e a Rosângela com um carro, a viatura já estava lá com outra viatura, né? Nosso, e esse guarda ficou ali. Falou, e você vai ligando para a PM, vai passando para eles lá, apoio, porque chegando lá, paramos o carro também na rua Heitor Cibin, descendo, é assim, tem um cara assim, tem um cara de azul, tem um cara sem camisa, tem outro não sei o que. Passa as características, né? Passando tudo. Eu cheguei lá depois, eu mesmo não vi ninguém. Falou, tem um assim, um era negro de pele, tem um outro assim e tal. Falou, e agora? Não, vamos ter que ir lá. Se a gente não chegar, os caras vão fugir. Atravessou a rua quietinho, né? Agachadinho e tal, chega beirando o muro. Eles entraram, 2 entrou pela casa do vizinho, pularam o muro e, quando não, começou um griteiro lá dentro. E a gente viu que o pessoal começou a debandar pelo fundo. Eu e a Rosângela foi para Heitor Cibin e foi descendo. Quando terminou o muro de uma casa, é uma outra casa de frente para Heitor Cibin, a de esquina é frente para tal rua, e a outra é Heitor Cibin. A Rosângela, eu só escutei, eu estava no meio da rua e ela beirando a calçada ali. Eu só escutei ela falar, para. Que para nada, eu escutei 2 ou 3 tiros. Eu corri atrás de um poste e fiquei mais ou menos mirando, e ela subiu a calçada e ficou no muro, também mirando para cima, caso o cara aparecesse no muro no alto. E eu fiquei no poste esperando. 2, 3, 5 tiros e o griteiro lá na casa, e telhado quebrando, e pessoas gritando na casa. Falei, e agora? Daqui a pouco acalmou. Eu e a Rosângela voltamos e fomos lá onde estava a frente da casa. Os 2 guardas estavam com 2 detidos, algemados. Um era filho do dono da casa e o outro um amigo dele. Algemou, colocou atrás na viatura. Falou, e agora? Os caras estão pulando de quintal em quintal. Daqui a pouco eles vão fazer alguém de refém e tal. E só estava... Aí a Rosângela ficou no carro, na viatura, com 2 presos algemados, no banco de trás, e ela ficou na viatura. Eu falei, Rosângela, fica aí. Eu vou agora para Ernesto Sproges, porque os guardas estão na Heitor Cibin. Eu vou para Ernesto Sproges e a gente vai mais ou menos tentar cercar.
E eu fui descendo nesse project, descendo, e nesse meio tempo o nosso guarda estava ligando na delegacia, apoio na delegacia, ligava na PM, a PM está chegando, a PM está indo, a PM já está sabendo, está chegando. Quando chegou nesse mesmo bar que a gente pegou anos atrás, o cara com droga, esse barzinho, existe lá até hoje, esse bar na Inessos Project. Falei pro dono, ó, fecha o bar, vai para dentro de casa, que tem ladrão pulando de quintal em quintal. Daqui a pouco eles dizem, mas o que está acontecendo? Fecha o bar. A pessoa quer trocar muita ideia, mas você não tem tempo para isso. Fecha o bar. Ai, bem, foi. Quando eu saí do bar, que eu vi a casa ao lado, muro alto e portão de grade. Quando eu vou andando assim, eu vi, pela calçada, no portão, um cara de cabelo, pichainho assim, cabelo ondulado, né? Ele põe a cabeça no portão para olhar para fora, mas não abre o portão, ele só põe a cabeça e tira. O que vem na minha cabeça? É um dos bandidos. E agora, vou ou não vou? Pulo na frente do portão ou não pulo? Eu fiquei naquela dúvida. Alguns segundos eu fiquei, vou, não vou, eu vou. E vai ser um cara tá armado, tá olhando para fora para ver onde eu tô. De repente ele escutou eu no bar, que era vizinho, falando. Criei coragem e pulei na frente do portão lá, enquadrei o cara, mão pra cima ele ficou. E a mulher gritou lá do fundo, bem, o que foi, bem? O que é isso? O que é isso? Era morador. Era morador. Eu falei, graças a Deus, eu não tinha nada na mão de arma. Falou, entra pra dentro agora, fecha a porta, que tem pessoal pulando de muro. O que tá acontecendo? É um roubo e tal, fecha aí. Talvez isso tenha salvo a minha vida. No relógio, 2 minutinhos que eu fiquei conversando, explicando, tanto no bar quanto com o rapaz. No que ele entrou pra dentro, eu falei, fecha tudo, que eu saí, isso era uma casa já quase na esquina de onde aconteceu o tiroteio. Eu vi lá na frente, no ginásio de esporte, a Ipanema da PM, mas no gás. E chegamos juntos. Eu chegando na esquina para virar, a PM veio e virou com a viatura. No que virou, que eu vi a traseira da PM, que eu ia entrar na rua, 1 tiro, 2 tiros, 3 tiros, 5 tiros, um PM saiu, tinha uma 12 de 2 canos, deu 2 tiros na direção. O PM, esse PM da 12, ele tá, se não me engano, até hoje ele tá na PM ainda. O do lado, ele está aposentado, também é da cidade aqui, todo mundo conhece ele. Ele também deu 1 tiro ou 2 e não parava de vir tiro na direção dos 2 PMs. Eu não, porque eu estava escondido. Se o senhor não tivesse parado, tivesse passado na frente da casa... Possivelmente eu teria sido alvejado lá, porque, como eu disse, eu não vi ninguém. Só escutava a hora do tiro e vinha. Só escutava. Então, eu vi só eu aqui, olhando, mas o tiro vinha vindo da minha direita. Então eu via tiro pegando no chão, pegando no muro. Esse PM, ele segurou a bolha e escondeu atrás de um monte de areia que tinha. Ele se abrigou atrás de um monte de areia e bala pegando na areia. E o outro PM atrás, ele trocou os 2 cartuchos de 12 e quando ele foi dar o tiro, aí parou, cessou o tiro na direção dos PM e começou mais um monte de tiro. Eu falei, mas esse cara tá tirando em quem? Aí o que aconteceu? O PM gritou lá, acertaram o alemão era o investigador, o Rogério, acertaram o alemão e tal. Aí a gente pegou, foi lá e esse investigador tinha tomado um tiro na testa. Como é que foi o caso aí? Enquanto eu parei lá no bar para conversar e falar sobre a ocorrência, um investigador chegou lá de fusquinha. O que está acontecendo? Eu passei para ele rapidinho, ele virou a rua e entrou numa casa onde 2 guardas também entraram. Uma casa geminada. Só que eles entraram por um corredor, o cara, não sei se estava no fundo ou não, mas por algum motivo o cara saiu pela casa vizinha e foi para a rua. Quando os investigadores foram no fundo, não achou ele, voltou na rua, o cara estava dando tiro nos PM. Viu o investigador sair com os guardas, deu tiro. O investigador estava na frente, tomou um tiro e os guardas se abrigaram no muro. Tiro no muro. Então, nesse meio tempo, atira aqui, atira lá, o PM recarregou, deu tiro de 12 nele, ele correu para um milharal, onde tem o Pagmenos hoje, umas empresas ali, era um milharal. Ele se escondeu no milharal. A viatura da PM socorreu o investigador, levou até o hospital, mas não teve como, não, tiro não. Na testa, não tem 6 meses de investigador, 3 meses de Nova Odessa. Quem conseguiu pegar esse cara? Então, nesse meio tempo, como eu falei, eram 7 ou 8 lá. 2 estavam pegos, faltavam 6. Desses 6, aí foi pedindo apoio para a região. O investigador tomou tiro, veio inúmeras viaturas de Santa Bárbara, de Americana, o helicóptero Águia saiu de Hortolândia, veio PM de Hortolândia, veio PM de Sumaré, tinha ali umas 30 viaturas ali, uns 150 policiais ali, fechou o quarteirão de policial. Esse rapaz que matou o investigador, ele foi morto pelo helicóptero do Milharal. Pelo Águia da Polícia Militar. Depois nessa época, em 99,
um tenente da polícia militar, que tinha sido nosso diretor de guarda, na época não existia secretaria, né, era diretoria, um PM que tinha sido diretor da nossa guarda, ele estava na ocorrência, veio de Sumaré para cá, e esse cara que estava dando tiro de 9mm, ele tinha 9mm, cada carregador tinha 15 tiros, ele tinha 3 carregadores, então ele tinha 45 tiros e nós com 38. Eu dei 3 tiros, sabe que hora que eu fui descobrir que eu tinha dado 3 tiros? No final da ocorrência na delegacia. É que você vai pensar, nossa, eu dei tiro? 3 tiros. Então, Tira o cara... que nem vê. Você não vê. A boca seca, você... Nossa, fica aquela visão de túnel que você não sabe quem está do lado. Os especialistas de plantão vão criticar uma ação policial, mas quem está no local é que sabe a realidade. Então, esse cara morreu com um tiro de fuzil do helicóptero. E antes dele ser alvejado, ele acertou 3 tiros de 9mm do helicóptero. Uma no trem de pouso, uma naquela fuselagem, aquela rabetinha que tem atrás, e uma naquela hélice pequenininha lá de trás, lá, o rotor lá. E o cara alvejou ele com 2 tiros de fuzil. Um dos tiros eu vi lá. Um pegou até meio reto, assim, o outro pegou como se tivesse tomado uma facada. Devia ter uns 10 centímetros, né, de cima para baixo. O colete é prova de bala. Ele tinha 2, por falta de um, ele tinha 2 coletes à prova de bala. Por isso que ele estava corajoso, né, trocando tiro. Ele tinha, o Rogério, o investigador que morreu, ele chegou a dar 2 tiros, só que a gente não sabe se pegou no cara, mas se porventura pegou, não aconteceu nada, ele estava com 2 coletes. E a nossa guarda, naquela época, 99, não usava colete. Trabalhava no peito de aço. Com 38, 6 tiros e 100 coletes. Essa ocorrência, depois de um tempo, que o prefeito, na época, falou, pô, é verdade, os guardas sem colete é perigoso, morrer algum qualquer hora. Comprou coletes para a nossa guarda, porém não um para cada um. Comprou 6 e a gente revezava o EPI. Revezava. Começou assim, depois foram comprados um para cada um. Então essa ocorrência morreu esse cara aí. Enquanto isso, a coisa estava desenrolando e indo nas outras casas, com investigadores, com policiais, militares e tal. Então nesse meio tempo, um também lá morreu, alvejado, o outro morreu no hospital. O delegado deu um tiro nele, ele caiu, entre aspas, morto lá, ferido na cabeça, socorreu, lá no hospital ele acordou, no hospital ele estava bem. Viu que estava seguro, né, lá no hospital, então esse aí não morreu. Então na ocorrência morreram 3, um foi baleado, 2 presos e um fugiu. O que estava de moletom azul e camisa azul, segundo moradores depois, diz que ele saiu, ele passou pela viatura, pela Rosângela, com os 2 caras lá dentro, ele passou, sabe aquela de moletom, né, ela é elástico. Ele estava com 2 armas, uma em cada bolso, segurando por dentro da camisa, assim, porque senão a arma com peso passa reto, né? Então ele passou, graças a Deus, ele até, talvez para não ser identificado, ele passou retinho. Esse, naquele dia, a gente não soube quem era ele. Não sei se depois a Polícia Civil prendeu ele. Mas dos 8 que estavam lá, só um que conseguiu fugir. Ele ainda passou do lado da viatura. Ele poderia ter rendido a Rosângela, salvado os 2 amigos lá e caído no mundo, mas isso aí não aconteceu. Deus, então essa ocorrência foi uma ocorrência assim também de grande vulto, foi tiroteio da 1 da tarde às 4h30 da tarde. Infelizmente também perdemos o guarda municipal aqui na região também, de Sumaré, né? O de Sumaré também, o de Sumaré, eu estava lá na base da guarda lá, o nosso diretor, o outro diretor lá, eu era o comandante, na hora do almoço, o controlador correu com a gente lá e falou, ó, Sumaré parece que mataram um guarda lá, balearam um guarda lá, um morreu. Até arrepia quando escuta uma coisa dessa. Sumaré. Sumaré, a gente correu lá na sala de rádio, no controle, porque a gente tem um rádio que escuta, né, copia, escuta a frequência de Sumaré. Aí não, apoio aqui e tal. E Sumaré no dia tinha 4 viaturas. Das 4, uma estava os 2 guardas alvejados. Uma estava dando apoio para essa viatura que encontrou. Tem que preservar a viatura. Sobraram 2 viaturas. Uma estava lá, pegou um delegado e foram na ocorrência. Dali, os caras passaram num posto de gasolina e entraram para o bairro Soma. Primeiro foi eu e uma guarda. Chegamos lá, inteiramos do fato. Lá o diretor liberou mais 2 viaturas para ir. As 2 estavam de serviço do dia, foi. Eu e a guarda, a gente era administrativo. Fomos lá. Aí as 2 viaturas de serviço foram lá. Formou 3 viaturas. Aí, como os caras entraram num lugar lá, no Soma, a gente em Nova Odessa não conhece nada lá. E lá é uma ocupação. Você vai num território que você não conhece. Mas, o que aconteceu? O pessoal do posto de gasolina falou, não, a viatura está lá dentro. Tem uma viatura lá dentro. Nossa, esses guarda tá lá sozinho? Não, tem uma viatura lá, mas tem um delegado que tá junto. Chegamos lá, não conhecia nada, pega a estradinha, mas como era descampado a entrada, a gente seguiu a estrada batida, chegou num portão, uma porteira grande lá de uns 10 metros, um bar cada lado, do lado de dentro, som rolando, passamos ali, todo mundo de olho na gente, falei, nossa, morreu todo mundo. Fomos lá, entramos lá dentro, encontramos um delegado com 2
2 guardas, uma terceira viatura. Uma viatura alvejada, uma dando cobertura lá. A viatura alvejada estava dentro do Soma? Dentro do Soma. Os caras abandonou o golzinho dentro do Soma, os 3, e sumiram nas casas lá, sumiram. Aí o delegado, ó, ligando para a guarda, manda apoio, mas não tem apoio. Não tem apoio porque 2 viaturas ocupadas, uma já está com o senhor aí, que era acho que era inspetor, um senhor mais grisalho, mais antigo lá. Falou, a outra viatura que estava, porque Sumaré é grande demais, não sei se ela estava, não sei se era no Matão, ela estava longe dali, vai estar chegando, está chegando. Deu uns 15 minutinhos e chegou essa viatura. Depois chegou as nossas 2, já engrossou. E a notícia correu. Nesse meio tempo veio a Americana com canil, veio Hortolândia, veio Moto, sei que veio 6 cidades fora Sumaré. E eu tenho fotos disso aí, não trouxe agora aqui, mas eu tenho fotos de alguns momentos lá. Aí eu acredito que a gente estava com uns 50 viaturas lá, entre carro e moto, e pelo menos uns 200 guardas. Aí você lá. vê a união da Guarda Municipal, né? Sim, Mexeu com tudo. 7 guardas, mais 3 polícias civis de Sumaré, de Americana, Polícia Civil se não me engano, Santa Bárbara foi também, os investigadores lá de Santa Bárbara, e a gente, sabe, picou tudo aquilo lá. E aquele negócio, a gente atirava no João, acertava o Pedro, o Joaquim, o Antônio, porque a gente entrava em situação de flagrante lá, em algumas casas, em algum lugar. Lá foi descoberto droga, colete, armamento de um vigia que foi roubado numa empresa lá, procurando quem atingiu o guarda na viatura. Você achou outra coisa. Foi pegando muita ocorrência. 7 ocorrências lá. Chegou um momento que o delegado falou assim, pessoal, foca só nos 3 foragidos. Se você for catar tudo que encontrar aí, não vai sair aqui hoje e vai ficar pior. Isso foi dando 5, 5 e meia da tarde, 6 horas, o pessoal do bairro, os homens, né, o pessoal que trabalhava fora, que estava fora, começou a vir para o bairro. Aí a coisa começou meio que ficar esquisito lá. Escurecendo. E até então, no começo, o mais que tinha lá eram mulheres, crianças, um ou outro adulto. Mas os homens, aí o pessoal começou a chegar depois, das 4 para frente, começou a chegar. Então o perigo de haver um confronto ali, alguma coisa, era pior. Só que uma coisa ajudou. Isso aí eu não participei, mas escutei depois a conversa, que o delegado encontrou alguém lá do lugar lá e falou o seguinte, ó, enquanto esses caras não aparecerem, não vai parar. A gente não vai sair daqui. E tá chegando cada vez mais viatura, tem 2 cachorros, tá vindo mais. Vai virar tudo. E vai virar essa favela de ponta cabeça aqui, e vocês aí. E passado meia hora, alguma coisa, achou um, achou o segundo, já bem à noite achou o terceiro. Foi para a delegacia, se não me engano, o segundo DP ali, e ali fez a ocorrência. E nesse meio tempo, o nosso diretor também autorizou guardas que entravam às 18 entrarem mais cedo. Ao final, a gente estava com 7 viaturas lá. Olha o exemplo de nova dessa. 7 viaturas, uma não era caracterizada. Isso também mostra o trabalho humanizado de todas as guardas municipais. Sim, sim. Porque estava num ambiente que os guardas podiam se vingar. Podia fazer justiça com as próprias mãos e falar que houve uma troca de tiro, uma resistência. Sim. Estaria dentro de uma pseudo-legitimidade. Sim. Né? E os optaram por quê? Prender e apresentar a autoridade policial e demorou. Acabou. E a justiça que se cumpre o seu papel de julgar. Sim. A prisão demorou, né? A ocorrência ali foi mais de 3 horas ali, chegou até a noite. Aí foi para a delegacia, no segundo DP de Sumaré, foi registrado lá e a gente veio embora, né? Em uma única ocorrência a gente entrou lá com um apoio, que foi exatamente essa quando chegou. As apreensões, a Gama fez, o Canil de Hortolândia fez, outro guarda de Santa Bárbara também achou droga, então cada um ficou com a sua ocorrência. A nossa foi, praticamente quando começou, a gente veio embora, 8 horas. E teve um fato curioso depois disso aí, não teve? As viaturas não foram chamadas para dar esclarecimento. Sim, sim. Aí o que acontece? Depois que aconteceu, aliás, né? Ou vamos falar, durante a nossa estadia lá, estando lá nessas 2, 3, 4 horas lá no bairro, passaram viaturas da PM lá, vai, sobe, desce, pergunta como é que tá, já achou, tal, foi embora. Uns meses depois, sei lá, um mês e meio, 2 depois, o nosso comandante de guarda, nosso diretor, né? O diretor era o comandante, o diretor de guarda, ele recebeu um ofício para ir para fora em Sumaré para explicar o porquê a viatura de Nova Odessa, né? Esteve lá, invadiu a cidade de Sumaré aí para na ocorrência lá. E não foi só Nova Odessa, Hortolândia recebeu, Paulínia recebeu, Americana recebeu, Nova Odessa, Santa Bárbara e Montemor. Foram 6 cidades fora Sumaré que receberam esse comunicado lá. O nosso diretor foi lá e explicou a situação. Mas a situação de flagrante, mataram... O guarda municipal morreu. A cidade não teria efetivo suficiente para poder como eu falei, proibir isso daí. As outras guardas municipais se unem para combater. E aí, depois é intimado
os guardas que fizeram uma ação legítima, legal, que não teve nenhum óbito depois, Nada. igual comentei anteriormente. Não teve. Poderia ter, teve uma resistência à prisão e os assassinos do guarda morreu. Sim, eu não posso afirmar com 100% de certeza, mas nessas 3, 4 horas que os guardas ficaram lá, se eu não me engano, não foi dado um tiro. Um. E quem conhece a área, ele é muito extensa, ele é muito grande. Se você vê pelo Google Maps, ela tem ali, é muito grande. É muito E grande. você tá, os guardas lá, com exceção dos 4 de Sumaré, veja bem, eu falei para você, tinham 4 viaturas, uma estava alvejada, uma estava dando cobertura, esperando socorro ali, uma estava com o delegado e a 4ª viatura estava vindo no bairro longe. Chegamos lá, eu não conheço o lugar. Eu não conheço, nunca vi, eu só tinha ouvido falar. Os que vieram de fora de Hortolândia e de Montemor também não conhecia. Então você está indo num terreno que você não conhece. Procurando assassino. Procurando o assassino do guarda. Tem que ser bem então, claro para isso. É uma situação que, uma situação para o bem. Não foi cometido, como você falou, nenhum excesso. Nenhuma ilegalidade. Não foi dado tiro em ninguém, não foi espancado Não teve ninguém. esculacho de não foi feito ninguém. nada. A guarda agiu dentro dos rigores da lei. Sim. Somente isso, cumpriu seu papel. Depois que encontrou os 3, acabou. Poderiam ter mais crimes acontecendo ou mais ilícitos no bairro. O delegado falou, não, os 3 estão na mão, vamos para a delegacia e encerrou a ocorrência. Por quê? Porque eu falei, foram outras 7 ocorrências de objetos suspeitos, com droga, essa arma do vigilante de uma empresa, com colete. Só que acabou, pregou os caras, saímos lá em retirada, fez a ocorrência e acabou. Então essa ocorrência aí também foi uma de grande vulto que mexeu com a cidade aí. E o nosso comandante foi lá, o diretor foi lá, ele passou as informações, eu acredito que encerrou por ali, explicou quem estava interessado em saber o que foi fazer lá, então deve ter se convencido, a justiça deu por encerrado ali. E nesses quase 39 anos de guarda que o senhor faz no ano que vem? 38 anos de guarda que o senhor faz no ano que vem. Qual foi o parceiro que o senhor mais trabalhou, mais deu certo? Porque a gente sempre tem um parceiro que a gente... Bom, eu trabalhei muito com o Roberto, sempre fui muito parceiro do Roberto com o Galoso, então a gente sabia, se comunicava, você olha para uma pessoa que está passando na rua, você olha para outra, já sabe que vai descer para abordar, já para a viatura e aborda. Qual que foi a pessoa que o senhor mais... Se eu colocar desde o comecinho, nos primeiros anos da guarda, antes dessa turma de 94, de 88 a 94, esses 6 anos, tem o Leles. O Leles era um guarda assim que eu gostava de trabalhar com ele. Uma certa amizade, né? Sim, amizade, e também tinha um certo tirocínio também. Conhecedor da cidade. Eu não sei se ele nasceu na cidade aqui, mas ele conhecia muitas pessoas também. Então o Leles era bom de trabalhar. Os outros também eram. Pereira também, trabalhei muito com o Pereira, fiquei 1 ano na noturna com o Pereira, na equipe do Inspetor Forte também. É uma pessoa fantástica para trabalhar, um conhecedor de leis. Não, o Pereira é um arquivo. Eu não tenho conhecimento. Falou de leis, o Pereira fala tudo. Mas não tem nem 20% do que o Pereira... E gosta, viu? Gosta de polícia. Fala, vamos acompanhar a Pereira. Fala, vai. Um guarda, então. Aí, em 96, eu assumi a guarda interinamente como diretor interino. E de até 96, virando 97, né? Eu não trabalhei. Eu trabalhei na rua e depois eu fui primeiro para diretor e depois, quando chegou o diretor novo, eu fui nomeado, na época não se falava comandante, o nome técnico era chefe operacional da guarda, que era o guarda acima da 3ª classe. Desculpa, da 1ª classe. Porque o São Martin fez a evolução da guarda, era tudo guarda, aí quando fez o estatuto da guarda, era o 3ª classe, 2ª classe e 1ª classe. Eu terminava ali, tinha o chefe operacional, mas o cargo não tinha sido ocupado, que era só 8 guardas. Aí, em 96, quando eu saí, em 97, que eu saí do comando da guarda, eu fui nomeado o chefe operacional, que hoje é o papel do comandante, é o segundo da hierarquia, né? E, então, eu parei de trabalhar na rua. Mas um guarda que entrou em 94, que eu cheguei a trabalhar algumas vezes com ele, era o Osmar também. Osmar, ele já tinha sido da Gama, né? Ele saiu, ele morava em Nova Odessa, ele tinha acho que 4 anos de Gama, ele prestou concurso na Nova Odessa, saiu da Gama de Americana e veio trabalhar em Nova Odessa, porque ele morava aqui e queria trabalhar aqui. E ele trabalhou. A história é volante da Guarda Municipal de Nova Odessa, eu GC Osmar. Tem sorte, também trabalhei com ele, tive aonde trabalhar, tenho uma amizade também com ele. Sim. Porque a gente acaba criando um vínculo de amizade. Sim. Né? Então a guarda não é só dentro da viatura patrulhando, você consegue ter um vínculo extra-corporação. E isso também é muito bom. E o que o senhor tem mais para contar, Camargo? Eu sei que o senhor está... Não, então, são várias outras ocorrências aí, né? E tem, não só, por outro lado aí, né? As ocorrências de vulto, ocorrência que a gente corre um certo perigo de vida, né? Também tem aquela ocorrência meio que emociona, que você faz o bem sem perceber. Uma pessoa que você acaba ajudando, então, uma ocorrência também que você não... Tem uma pessoa aí, ó,
E como eu falei, eu trabalhei algumas vezes, muitas vezes no controle da guarda lá, né? E por 3, 4, 5 vezes, não vou lembrar agora, mas por várias vezes eu atendia o telefone de uma pessoa. Que ela mais queria era mais um CVV do que uma ocorrência. Porque a guarda também tem esse lado, né? Tem, eu fiquei 7 meses no controle, também tem essa pessoa liga, ela quer mais um desabafo, quer alguém para escutar ela, porque às vezes você escutou ela, ouviu e falou com ela, resolveu o problema. É mais ou menos uma ocorrência normal. Às vezes a pessoa ela é furtada, ou ela apanha, ou ela se envolve numa ocorrência, e às vezes ela liga para a polícia, para a guarda, polícia ou guarda, para quem for, e conta o assunto dela. Eu fui assaltado, roubaram a minha casa, eu estou aqui. E muitas vezes quem atende, já entre aspas, não é que ele dispensa a ocorrência, ele direciona a delegacia a fazer o BO. Tá certo, não tem problema nenhum. Só que o que a gente fazia, isso era uma coisa que o prefeito Samuel Welch falava, era o social. É você estar com a população, atender a população e dar a atenção necessária. Então chamavam a gente, você ia lá, você não pegava o cara que furtou a televisão dele ou que roubou, você não catava o cara que bateu no outro lá no clube, lá tal, mas você ia lá, você escutava ele, ou o morador da casa desabafava, ou qualquer coisa. O morador, a vítima saía mais leve da ocorrência e você ganhava experiência naquele tipo de ocorrência. Se fosse o caso, entra na viatura e vai na delegacia e faz o BO. Então isso aí a gente dava muita atenção. Isso numa ocorrência presencial. Mas na guarda lá, várias vezes eu atendia a ocorrência de uma pessoa que ligava. Né? Uma mulher lá, tal, falava, seu guarda, eu tô aqui, meu marido é assim, 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 ele bebe, não sei o quê, ele dorme com a faca debaixo do colchão, do travesseiro, qualquer hora ele vai me matar. Eu falei, nossa senhora, mas assim, não, mas eu não quero a polícia, porque se a polícia vier aqui vai ficar mais violento. É verdade, né? Vai e manda a viatura lá, porque esse homem fica bravo, mata a mulher. Então eu conversava com ela, passava 1 mês, 2, 3, ligava de novo, o senhor tá aí de novo, lembra assim, eu sou tal pessoa, tal assim. Falei, então, mas o que a senhora fez? O pessoal não sabe a valorização. O cara que trabalha no controle, que atende a população, ele tem que ter um trabalho muito mais especial, muito mais detalhado. Teve uma ocorrência, contar de forma breve. Teve um furto de celular dentro de uma igreja no Jardim São Jorge. A gente, pelo controle, você consegue monitorar onde as viaturas estão patrulhando. Já direcionei as 2 viaturas que tinham um plantão, uma para cada lado da cidade. E tinha um período que os furtadores da cidade iam para a Praça Central. E a cidade tem um monitoramento na Praça Central. Pedi para o operador de monitoramento e falei, foca na entrada de quem vem da rua de São Jorge, vai subir, atravessar a linha do trem para vir com esse tipo de vestimenta. Foi coisa de 20 minutos, o cara falou, tá chegando. Já direcionamos uma viatura para o local, já pegou. Em menos de 20 minutos que furtaram o celular dentro da igreja, foi solucionado. Às vezes, a atenção dentro de um controle, de um controlador, de quem atende o telefone, é primordial, porque ele acaba sendo os ouvidos e os olhos de quem está pedindo socorro. Sim. Então, e aí, durante meses, eu não vou lembrar quanto tempo, mas assim, foi menos de 1 ano, mas umas 5 ou 6 ligações. E hoje, então ela falava, desabafava, contava, eu aconselhava, calma senhora, assim, 2 saídas, ou a senhora faz um boletim de ocorrência e tenta terminar com isso, ou a senhora, entre aspas, a senhora aceita, mas vai devagarzinho, vai conversando com ele, para ele tá bom. Quando ele tá ruim, a senhora vai falar, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. A senhora vai conversando com ele e tal, vai demonstrando. Muitas vezes a pessoa tem um trauma de ir para psicóloga, a pessoa não quer, o meio que ela achou. Então ela contava lá dos fatos e tal. Aí, de repente, acabou aquilo ali. Não teve mais ligação. Anos, mas muito mais, 10, 15 anos depois ou mais, eu estou no supermercado da cidade, aí ela encontrou eu, tá lembrado de mim? Porque eu já conhecia ela. Quando ela falou o nome dela e o marido, eu conhecia de vista. Mas eu lembrei dela. O senhor me conhece? Eu falei, não. Eu vou falar não, porque daí ela sente mais vontade para falar. Se eu falar que eu conheço, então não vou falar com você não. Então eu falei, não lembro quem é a senhora não. Aí contou. Depois de tempos, ela me encontrou no mercado e falou, lembra aquela vez, ela é eternamente grata, que ela tinha filha pequena, tinha medo do marido fazer tal coisa, ele nunca fez nada grave, ele falou, nunca me esfaqueou, nunca bateu, tal. Mas o modo que ele chegava em casa, tal, aí eu questionava ele ficava revoltado. Ele chegou a dormir várias vezes com a faca debaixo do travesseiro, disse que ia matar ela, mas ele nunca matou. E ela foi se descarregando, conversando, e com o tempo ela falava, quando ele estava bom, mostrava a menina para ele que era de colo, de repente, com o tempo, ele foi, sei lá, amadurecendo, foi assim, não aceitando, mas ele foi vendo a menina crescendo, tal, de repente, acabou. Ele continuou bebendo, mas a pressão psicológica que ele fazia em cima dela não tinha mais. E até hoje, ela vive até hoje,
Até hoje, quando ela me vê, ela fala, você salvou minha vida. Lá do mano da Assim, Guarda Municipal. Emocionalmente falando, né? Não salvei ela do assassinato lá ali. Mas na conversa, ela conseguiu... E o que o senhor espera para o futuro da Guarda Municipal? O futuro continue a Guarda fazendo os trabalhos que fazem e aquilo que a gente sempre espera em qualquer guarda de qualquer cidade do país, né? Um aumento do efetivo para que a gente possa... Uma valorização. Porque o aumento de efetivo já é uma valorização. Porque você descarrega quem está sobrecarregado na rua. Talvez eu tenha começado inverso, mas eu ia chegar nessa parte. Um aumento de efetivo, né? Para que a gente possa trabalhar, estar presente pelo menos em grande parte da cidade, com mais veículos e viaturas e guardas. E também essa valorização. Porque como a gente falou aí durante a conversa, tivemos já muitos guardas no passado, só que o pessoal vai entrando, vai para outras guardas, deixam aqui. Por quê? Porque o lado financeiro não compensa, pesa muito. Tivemos vários. Você, não sei se foi na sua escolinha, se foi na última agora. Na sua, se não me engano, um guarda saiu. Na minha guarda, você foi para a guarda de Jundiaí. De Jundiaí. Lá ganha mais, tá? Foi para Jundiaí. E nessa última agora, eu lembro como se fosse hoje. Foram 10 guardas selecionados, pediram para trazer durante a semana documentos lá, só 7 vieram, 3 saíram, 3 nem foram apresentar o documento, porque tinha concurso de outra guarda. Por quê? Porque não era atrativo. O prefeito autorizou contratar mais 3, porque não tinha começado ainda o treinamento, preencheu 10. No meio do treinamento, um saiu, né? Um foi desligado lá e tal, então ficou só 9. Aí depois já no meio do treinamento final contratou o 10º, então entraram 10 guardas. Então essa valorização que precisa ser feita para quê? Para segurar o guarda, Nova Odessa é uma cidade boa para morar, boa para se viver e boa para trabalhar. Como eu falei, não tem ocorrências assim de grande vulto, de tiroteio toda hora, não tem nada, mas uma hora pode acontecer. Uma hora um guarda pode entrar no primeiro e no último tiroteio dele. O guarda nunca sabe quando é a última vez que ele veste a farda. Isso, esse investigador que morreu na ocorrência lá, ele tinha de investigador, de trabalho de rua 6 meses. Ele estava em São Paulo, de São Paulo pediu transferência para o interior. Ele tinha 3 meses em Nova Odessa. Eu não lembro, não sei se foi o primeiro tiroteio dele, mas se foi o primeiro e o último. Né? Então, é uma caixinha de surpresa. E se o guarda não tiver devidamente valorizado e bem estruturado, ele não fica, ele vai procurar outras coisas e infelizmente é isso. Então, para o futuro é que tenha uma valorização do pessoal, valorização na parte financeira, né, que é mais importante aí, depois do trabalho também, né, os treinamentos, né, estão de acordo tudo com as leis, né, regimentais aí, então permanecer isso aí. A gestão do comandante Luciel, pelo menos do meu ponto de vista, tem que tirar o chapéu, vem trabalhando de uma forma muito íntegra, tem valorizado a corporação, teve mudanças significativas da época que eu entrei para hoje em dia, a qualidade de fardamento, viatura, armamento, tudo isso faz muita diferença para o guarda municipal. Hoje em dia toda a nossa guarda municipal trabalha de 9mm, para você ver, ter arma longa. Para você ver, de 88, quando começou, até 2007, 88, 98, 19 anos para 20, a gente trabalhou de 38, revólver 38. E em 2007, o prefeito autorizou e comprou 380 pistolas, 380 para os guardas. Isso aí foi até 2018, se não me engano, 2019. Aí foi passado para 9mm e hoje todo guarda tem arma. Lá atrás, no passado, quando era 38, quando o efetivo ele aumentou, a gente fazia o revezamento de arma. A arma, você trabalhava com a sua arma, deu hora de ir embora, você deixava a arma no cofre. O próximo guarda que viesse entrar em serviço pegasse aquela arma, porque não tinha uma para cada um. Então, aqui, ironia, você trabalhava 12 horas armado, dando uma segurança para um estranho. E às vezes dando segurança, que é lei isso aí, dando segurança para o próprio bandido, porque você é responsável pela vida dele. Pela vida dele. A partir do momento que você prendeu ele, deu voz de prisão, a responsabilidade é sua. A responsabilidade da vida dele é sua. Então, a ironia, eu dava segurança para desconhecidos armados no horário de trabalho, a hora que ia embora, eu ia sem arma. Tira a farda, vai para casa. Um cara com cabo de vassoura me dominava, me batia, eu ia fazer o quê desarmado? Meu porte é de 17/6/2020. Desde o dia que eu entrei, nunca andei desarmado. Porque já teve essa evolução da guarda. No dia que eu entrei de 17/6, que foi expedido o meu porte de armas, sempre ando com minha carga na cintura. Então, isso é uma evolução para a guarda. Sim. E como você disse bem agora, isso em 2000 houve a troca para 9mm e também, não só as calibre 12, que já tinha guarda, né?
Aí foram incrementadas com a CTT 40, né? Tem as Brigade de 9mm que está chegando tá também. Chegando também. Então isso é uma evolução. Para quem estava no começo com 38, 6 tiros, que enfrentou tiroteio com um elemento com 45 tiros de 9mm, e a gente com 6, 38. Começou num golzinho? Começado num gol ar, e tivemos uma época que era um Uno Mille. 1.0. 1.0. Agora uma ocorrência que, né, sai do trágico pro engraçado. Eu e Leles, patrulhando próximo da rodoviária, passamos de frente à Câmara ali, João Bastora, olhando para dentro da rodoviária, um rapazinho com um mobilete, uma camisa vermelha, uma bermuda preta e uma camisa vermelha nas costas. E mais 2 conversando com ele, e eles tipo, trocando alguma coisa, uma mão na outra lá. Os 3 olhou pra gente, os 2 a pé correu para dentro da rodoviária, né, subiu as escadas, o da motinha fez que nem os Flintstones, veio pedalando com o pé assim, a mobilete pegou e subiu a Independência. E o parceiro falou, ó, é coisa errada, vamos atrás. Eu sempre fui pesadinho, o parceiro também é pesado. O 1.0. Numa subida da Independência, o carinha magrelo com uma mobilete, a gente perdeu a mobilete. Subiu, foi até a Anchieta ali no Tiene, ele virou e foi, a gente virou atrás, ele passou por Lombard e desceu Washington Luiz, e a gente descendo, ele já estava quase lá embaixo, na 15 de novembro, ele virou aqui em novembro no posto de gasolina, pá, daqui a pouco o cara sumiu. Nunca mais. Hoje não sei quem é, a gente não pegou, falei, aliás, não fala pra ninguém, que a gente perdeu uma mobilete, não fala pra ninguém, eu tô falando agora, né? Perdemos uma mobilete na subida da Independência, na subida, depois na reta, na descida do Ninho até ia, mas na subida a gente perdeu a mobilete. Então é uma ocorrência que é engraçado, né? Mas você vê, então essa seriedade, uma viatura, eu costumo falar também, até para os guardas novos, eu cheguei a falar, não sei se eu falei para você, é uma situação, tanto quando você tem uma única viatura ou um veículo que não é condizente com o trabalho, com o serviço de viatura, é perigoso até para fugir. Para fugir. Você não precisa correr atrás do bandido, mas se ele correr atrás de você, como é que você vai fugir com uma viatura? Com 38 na cintura, 6 munições, ou com um carro 1000 cilindrada, até para fugir é perigoso, porque os caras hoje fazem assalto com Vectra, fazem assalto com Cruze, é carro 2.0, é carro turbinado, é só carro veloz. Então, nessa época, graças a Deus passou, né? O carro ele pode ser bom na economia, pode ser um carro com ar-condicionado e tal, mas o carro 1000 para viatura não dá certo. Porque quem trabalha, quem está no dia a dia, sabe que não dá certo. Mas isso aí alguém toma uma decisão por comprar, a gente, né? Hoje em dia, a última decisão das novas viaturas foi feita direto com o comando da guarda. E sim, graças a Deus temos viaturas com condições de trabalho. Todo o equipamento, tem o escudo balístico agora, né? Tem escudo balístico. Já tem um tempo que tem, a gente então, não tinha. Então essa é a inovação da guarda de 87, 88 para 2025. Porque a guarda pode ser que nesse passado de 20, 30 anos atrás, ela era mais... menos séria do que hoje em dia. Mas depois do Estatuto do Desarmamento em 2003, as guardas agora estão tomando um rumo que acabou mais essa guarda amadora. Amadorismo. Agora, as que são criadas, já são criadas na lei nova, e as antigas têm que se adequar na nova lei, de 2003 para cá. O treinamento, como eu falei, eu entrei na guarda, eu não tinha dado um tiro na vida. Nem fora da guarda e nem no treinamento. Hoje em dia, primeiro você tem 486 horas, se não me engano, de treinamento, são 4 meses, mais o estágio de rua, e você aprende sobre inúmeras matérias, né, de ocorrência e tal. Então, essa seriedade que a gente espera que continue e que aumente cada vez mais, né? Esse é o foco, sempre a valorização das guardas municipais. Sim, sim. E para finalizar, o senhor está com a camisa do Greno, Grupo Rádio Emergência de Nova Odessa. Fala para nós o que é o Greno. É o Greno, Grupo Rádio Emergência de Nova Odessa, que também começou em situações de segurança de guarda municipal. 1994, abril ou maio, não lembro. Bom, eu sou... o Grêmio é um grupo formado por radioamadores e operadores da faixa do cidadão, o PX. A Odessa tinha vários operadores, né, vários radioamadores e operadores aí do PX, mas era tudo disperso. Era um grupo, mas assim, era tudo individual. Março ou abril, houve uma ocorrência. Um amigo nosso de rádio, ele trabalhava com uma carreta. Ele morava no recém-formado bairro lá, que é o Palmeiras 2. Existia o Palmeiras 1, que era Casa Popular, e o 2, que era vizinho ali, que não era Casa Popular. E ele era caminhoneiro.
E ele ficava 10, 12, 8 dias fora de casa. No mínimo uma semana, que ele tinha que entregar carga líquida. Ele trabalhava pela Contato, ele carregava em algum lugar e ia para Mato Grosso, para Rondônia. Então, quando ele ia mais perto de Mato Grosso, era 4, 5, 6 dias fora. Quando ele ia para Rondônia, quando ele ia para o Acre, era 15 dias fora, ou às vezes até mais. Era ele, a esposa e duas meninas. Uma de 6 anos e a outra acho que de 3 ou 4. E ele, uma vez, ele acordou à noite com alguém batendo. E ele falou, no meu caminhão. Criou coragem, foi lá fora e ele saiu e estavam tentando, acho que, roubar a bateria do caminhão dele. Isso teve uma época que correu muito aqui em Nova Odessa, furto de bateria de caminhão. Bateria, mas ele não viu ninguém, porque ele demorou, ele acendeu luz, ele tipo assim, ó, pessoal, eu tô aqui, ó, vai embora que eu tô saindo. O pessoal, alguém que estava lá foi embora, ele foi lá e percebeu que mexeram na bateria do caminhão dele. Tá, isso daí passou. Deu uns 20 dias, quase um tempo depois, aí eu tava à noite, eu e um amigo, o Valdinei Amaral, a gente tava no rádio, eu deitado já, né, mas com um radinho do lado ali, e conversando com esse amigo meu, o Valdinei, que morava no mesmo bairro, Santa Rosa. E pouco antes da gente terminar a conversa, eu e o Valdinei, a gente falou, a gente precisa, né, dar um jeito de... Tem muita gente aqui na cidade, mas está tudo bagunçado, está tudo disperso. E está tendo vários grupos de rádio na região aqui, Paulínia, Sumaré, Americana. Vamos ver se a gente consegue, com o tempo, aí conversar com o pessoal e montar um grupo de rádio, tá bom. Rapaz, isso era quase meia-noite, que trabalhar no outro dia. Falei, Valdinei, ó, tchau, até amanhã, tal, boa noite. Abaixei o volume do rádio e dormi com aquele chiadinho lá. E meia-noite, meia, uma hora, tinha acabado de pegar no sono. Escutei alguém chamando no rádio. Alguém por aí, né? Alguém que é AP, né? Que é AP na frequência, alguém na escuta aí. Aí, pá, eu falei, positivo, quem tá falando? É o Ronaldo, ele tava falando meio baixo, é o Ronaldo, né? Ronaldo? O que aconteceu, Ronaldo? Eu falei, ó, eu já trabalhava na guarda, 94. Camargo, tem como você chamar a guarda aí? Estão mexendo no meu caminhão. Eu tô escutando aqui, estão mexendo. A outra vez que mexeram, eu acendi lâmpada, tudo, os caras fugiu. Mas se você chamar a guarda, vocês pegam ele agora ali. Eu falei, pô, Ronaldo, eu vou ligar lá. Tinha telefone fixo, né? 94, e eu não tinha celular. O celular ainda estava começando. Falei, vou ligar na guarda. Eu levantei para ligar, enquanto eu enquanto eu fui ligar na guarda, eu escutei o rádio falando. Falei, putz, mas não pude falar, né? Falei, ô, guarda, tá tendo um negócio assim acontecendo lá na rua tal, lá no Palmeiras. Tem como mandar a viatura? Não, vou mandar a viatura lá. Quando eu voltei, esse amigo meu, Amaral, acabou falando com o Ronaldo. Falou, Tom Amaral, você tá acordado? Eu falei, não, eu tô falando com o Ronaldo aqui, ó, manda a viatura logo. Eu falei, a viatura vai lá. Mas, Valdinei, vamos lá? Vamos. Peguei minha arma da guarda, peguei o Dojão, tinha o Charge RT, peguei o Dodge e fui eu e o Valdinei. Chegamos perto da casa ali, não vimos ninguém. Paramos na casa, o Ronaldo saiu, olhou lá e falou, ó, eles iam levar o step. Tinha um parafuso embaixo, os caras quase que soltou o parafuso. E correram. E não achou mais. Aí daquele dia falou, pô, a gente já estava conversando em montar um grupo, vamos montar um grupo. E essa nomenclatura rádio emergência estava em alta na região aqui. Hoje, antigamente era o estádio, né? Agora é arena, né? Tudo estádio novo, agora é arena. Então eram os grupos de rádio e depois começou a se formar muito rádio emergência, porque o rádio serve como numa emergência, comunicação via rádio. Então a gente fundou esse grupo. Em 1º de junho, a gente fez reuniões, e no dia 1º de junho de 94, dentro da prefeitura, com o apoio do nosso diretor de guarda na época, Carlos Pissaia, a gente explicou a situação, pediu para ele para colocar um rádio na base da Guarda Municipal. Agora vamos voltar, olha só, né? Vamos voltar na cronologia aí. Você falou do tiro de arma de fogo, né? Que não tinha dado um tiro. Poucos sabem, mas muitos dos radioamadores da região sabem da região. A nossa Guarda Municipal, quando vieram as viaturas, não tinha rádio na viatura. E como que chamava apoio? Como que passava a ocorrência? A ideia da prefeitura. Você no tempo da ficha, de orelhão, ficha? Sim. Um lado tinha um risquinho, 2 de bilhar lá. O nosso diretor de guarda, a prefeitura ia dar um punhado de fichas para os guardas. Não, mas é verdade. Pergunta para um dos 8 que começou, para os outros 7. Vou pegar tomar água. Pega porque é cruel, mas é verdade. A ideia, 2 viaturas, né? Uma sai patrulhar, anda a cidade. A outra fica na base.
A viatura, se caso encontrar, deparar com uma ocorrência na rua, ela para no orelhão e liga. Base, controle da guarda, estamos aqui no bairro, vamos tirar o São Jorge, falei muito do São Jorge. Estou aqui no Santa Rosa, deparei aqui com uma situação aqui, ó, pegamos a pessoa, vamos na delegacia, tudo bem? Ah, beleza, marca lá. A viatura que ficava na base, e era feito um revezamento, a gente ficava 2 horas, 2 e poucos rodando, aí recolhia, a outra que estava parada saía. A que estava na base, que chegou a acontecer, a pessoa vinha até lá reclamar de uma situação. O controle passava, então essa viatura da base vai lá na casa e resolve a situação. Então, não tinha, a pessoa ia lá, ou se alguém ligasse na base da guarda. Ô, guarda, 34, na época era 66-1900, hein? 66-1900. No interior 34. Ah, aqui em tal bairro está acontecendo tal coisa, tá bom, a viatura já vai. Ô, pessoal, vocês estão aqui, ó, pega a viatura e vai lá. Aqui no caminho, se tivesse alguma coisa, ligava no orelhão. E não tinha orelhão em cada esquina. Mas essa era a cabeça. Falei, ó, eu mesmo não tendo trabalhado na guarda, mesmo nunca tendo mexido com segurança, isso não vai dar certo. Aí eu caí, o que eu fiz para ajudar? Peguei o diretor da época, o diretor da guarda na época, falei, ó, é assim, ó, a guarda precisa de rádio, não tem como. Até o pessoal da Gama já falou, mas vocês vão trabalhar sem rádio? Como? Cadê? As viaturas já veio, tava lá, não tem rádio? Não tem rádio. Falei, ó, o senhor autoriza? Eu tenho rádio amador. Para a cidade de Nova Odessa, de viatura para base, dá para a gente conversar. Muito longe não dá, mas aqui na cidade dá para a gente conversar. Em 80% da cidade a gente fala, eu posso colocar na viatura? Ah, não sei, eu tenho que pedir para falar com o prefeito. Você pode esperar? Eu falei, não, beleza. Aí tivemos acho que 2 dias de aula e tal. No terceiro dia, ele foi lá na aula, a gente estava prestes a formar, faltavam uns 20 dias para terminar o curso. Ele falou, ó, o prefeito autorizou. Ele está comprando rádio, mas a gente vai ficar um tempo sem. Tá bom, então. Fui lá, coloquei 2 rádios meus, que eu falava, eu tinha um monte de rádio. Eu coloquei um Cobra 148 GTL numa viatura e um Presidente McKinney numa outra viatura. E o rádio faixa cidadão, ele tem uma frequência que ela é específica para emergências, é o canal 9. Qualquer cidade do Brasil, o canal 9 é para emergências. Lá você não pode falar. A legislação do PX diz que aquela frequência é só para emergências. Você pode falar do 1 ao 8, do 10 ao 80. O 9 é só para emergência. Instalamos o rádio, fomos em Americana, comprou antena K40 e colocou nas duas. Tem uma foto, eu e o Carvalho, de frente para a viatura ali, o golzinho, KL7601, com a anteninha K40 ali. E colocou o rádio no porta-luva. Por uns dias mesmo, vamos deixar aí. Colocou no porta-luva, não furou nem nada. Então a nossa comunicação em ocorrências, graças a Deus, a gente não usou nem um dia a ficha, que ia dar, não tinha como dar certo, não tem como. Então a gente usou o PX. Esses uns dias foram 5 anos. No final, 88 de maio até o final, 89, 90, 91, setembro, outubro de 92, no último ano do São Martim, vieram alguns rádios da CPFL, já na frequência que a gente chama de 2 metros, né, o VHF. O meu era a HF, a frequência de PX, 27 MHz. O que veio para nós era dos 147, 148 MHz. É uma frequência que não se conversa. O meu rádio PX não falava com o rádio da viatura. Mas quebrou um galho durante quase 5 anos. Então, esses 5 anos que a guarda ficou instalado na base, na nossa base, na Heitor Penteado 79, a gente comunicou 5 anos com esse rádio PX. A gente fez contatos com a Americana, tinha no 19º Batalhão, com o Cabo Rosa lá. A gente passava ocorrências, a PM com a gente através do rádio PX. Então, o grupo de rádio tinha um certo vínculo com a Guarda Municipal. Depois perdemos o rádio em 92, né, aquele contato, e voltou em 94. O diretor da Guarda era o mesmo de 92, era o mesmo de 94, falou, não, cria o grupo e vocês podem colocar um rádio novamente na base da Guarda. A Rosângela tem uma foto, com aquela foto que ela está... Eu tenho essa foto dela. No rádio tem um rádio azul, desse tamanho, um armário assim, azul, e se você prestar atenção embaixo na mesinha, tem um radinho pequeno, aquele é o rádio PX. Então, muitas ocorrências, o pessoal de rua que ia no carro, acidente de trânsito, passava para a guarda direto. Passava a guarda pelo rádio PX. Então, a gente foi na ocorrência desse amigo, amadureceu a ideia de fazer o grupo, a gente fez em 94, ele inaugurou com o apoio da Guarda Municipal, então tem esse grupo Rádio Emergência, né, que ele teve uma breve parada aí de
de alguns anos, porque o pessoal entrou o celular, então a comunicação via rádio, os novos não querem mais. E os antigos, um para, outro esquece, outro não quer mais. Mas hoje a gente tem um grupo muito pequeno, a gente chegou a ter mais de 80 aí na cidade. Hoje o grupo é em 12 a 15 no máximo. E é um treino. Muito bacana essa história, quero agradecer muito a participação do senhor aqui hoje, Sim. vai estar inaugurando isso aí, contando as histórias das guardas, principalmente da Guarda Nova Odessa. Sim. Né? Se a gente for ficar contando aqui, não tem fim de tanta história que Não é. tem. Até proponho que escreva um livro sobre a história, porque essa história tem que ficar guardado para as novas gerações que estão entrando. Sim, eu preciso. Eu tenho lá um rascunho, mas assim, é só de tópico. E 1 ou 2 linhas, 3 linhas do que aconteceu. Agradeço muito o senhor, não só pela participação aqui hoje, como também por todo o aprendizado que o senhor me passou de rua. Sim. Porque o senhor foi o primeiro patrulheiro com quem eu tive Foi. ocorrências de rua, com quem eu participei ativamente de rua. Eu saí da escola de formação e fui para dentro de uma viatura com o senhor. E aí se estendeu o que eu entendi de rua no começo, foi hoje. O resto você vai se lapidando no dia a dia. E com as características da cidade e tudo. O bruto você aprende com quem vai fazer estágio supervisionado na rua. Conhecer a cidade, conhecer a rua. Esse bairro é mais assim, esse é daquele outro jeito. Esse bairro tem a fuga para tal bairro. Isso, é importante saber os caminhos, né? Importante saber quando você pode ir na ocorrência. Pode, eu digo assim, é você enfrentar a ocorrência. Muitas vezes, aconteceu já comigo. Você vê a situação, mas você mede, né? Ó, eles são 5, a gente é 2. Ó, aí não dá para entrar. Exatamente. Se não tiver apoio, você não entra. Ó, eu tô com 38. O cara tá com um armamento, eu não vou lá. Ou é um terreno, a gente foi lá no Soma. Tinha já guardas ali e o apoio estava chegando. Mas tem ocorrências que 2 horas da manhã você tá só você e seu parceiro e tem uma situação com 5, 6, 7 elementos ali. Se não tiver um apoio, como a gente trabalhou... É aquela frase, nunca entre em rolo que você possa sair enrolado. É isso daí. Isso aí não dá. Porque você dar um passo atrás, de repente você ganha com isso, né? Porque às vezes você entra numa ocorrência e não mede direito as consequências, você entra como um leão, sai que nem um gatinho, né? Tem que ser o inverso, né? Tem que ser o inverso. Muitas vezes você vai ou sair morto da ocorrência, né? Muito a missão principal do agente de segurança pública é voltar para casa. Voltar para casa, exatamente. Eu agradeço muito o senhor, agradeço quem vai estar assistindo esse podcast, essa gravação. Agradeço muito a Eduardo Faz. Quem procura um estúdio, um local para gravação com qualidade, encontrou aqui. A Faz Produções. É o melhor estúdio que tem na região da RMC. E eu desconheço alguma outra aí. Teve um período que eu trabalhei numa campanha eleitoral e conheci vários estúdios aí que trabalham com gravações. E isso daqui não perde para nenhuma produtora grande. Então, quem estiver procurando um local para gravações, encontrou aqui em Nova Odessa. Amargão, muito obrigado pela parceria. Assim que possível, a gente volta para um bate-papo, contar novas histórias que não tem fim. Sim, novas. E aguardo ansiosamente um livro do senhor aí. Um livro? Não, eu vou trabalhar nisso, como eu falei. São muitas ocorrências. Muitas vezes você vai lembrando, eu tenho essas anotadas ali, um breve relato, mas eu tenho que essas aí contar a história mais longa e outras que eu não anotei, que vai vindo na cabeça. Tem as engraçadas, a gente não contou nenhuma até agora, mas tem uma engraçada a ocorrência. E passar um papel, até para meu conhecimento. Eu não falei para você no começo que a história da guarda se perdeu, os relatos, as filmagens e fotos. Os áudios visuais da guarda se perdeu. Sumiram, então agora está tudo fragmentado. Então, o ideal seria eu fazer mesmo uma história, pelo menos do que eu vivi, do que eu sei. Né? Tem coisas que eu não vivi, que eu não sei, que outros guardas sabem. E de repente, no futuro, aí, compilar tudo numa coisa só. Muito obrigado, Margão. Não, de nada, que é isso. Tamo junto aí novamente. Tamo junto. Até o próximo aí. Até mais. Deu hora, hein? Quanto que...